Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 6. Capítulo 1. Seleção de rota. Eu já estava com 12 anos. Só percebi isso quando olhei para o meu cartão de aventureiro e, de repente, vi o número 12 na coluna de idade. Quando foi que meu aniversário passou que nem percebi? Uma viagem dessas acabou distorcendo meu senso de tempo. Mesmo assim, passaram 2 anos desde que fomos teletransportados, hein? Só precisamos de 2 anos para viajar pelo continente Demônio e pelo continente Miles. Ou, se olhasse de outra forma, já tinham passado 2 anos inteiros. De qualquer forma, o reino Asura estava quase diante de nós. Depois do que aconteceu no continente Miles, parecia improvável que passaríamos por muitas dificuldades desse ponto em diante. Tínhamos dinheiro e meios para viajar. A única coisa com que me preocupava era não saber o paradeiro do resto da minha família, Zenith, Lilia, Aisha e também Sylph. Apesar dos esforços de Paul, elas ainda não haviam sido encontradas. Eu acreditava que ainda estavam vivas, mas não importava o quão ansioso estivesse para procurá-las, não seria fácil encontrar nenhuma delas. Tudo o que poderia fazer era tomar o tempo necessário para fazer um trabalho bem feito. Estávamos atualmente na extremidade leste do Reino do Rei Dragão, na cidade portuária de Porto Leste. Assim como em Porto Oeste, a cidade tinha um número considerável de pescadores e contrabandistas. Reservamos uma pousada e começamos nossa reunião de estratégia. Como de costume, nós 3 nos reunimos em torno de um mapa, mantendo nossos rostos próximos. Tudo bem, vamos conversar sobre o que faremos daqui em diante. Os outros 2 olharam para o mapa com expressões sérias em seus rostos. Tínhamos feito isso vezes o suficiente para que eu esperasse que ficassem cansados disso, mas mesmo Ares, alguém sem paciência para conversas complexas, estava ouvindo com um olhar solene em seu rosto. Existem 3 rotas daqui para o Reino Asura, expliquei, apontando para o mapa que acabará de comprar. Era um mapa simples com contornos aproximadamente realistas de florestas e localizações de aldeias. A fabricação e venda de mapas detalhados era estritamente proibida neste país, tudo para impedir que outros países possivelmente conhecessem todas suas características. Bem, não importava, desde que soubéssemos a configuração básica do terreno. A primeira é uma rodovia usada principalmente como rota comercial. Usei meu dedo para traçar o caminho, que desviava para o leste ao redor das montanhas Rei Dragão. Esta é a rota mais segura. Com base em nossa velocidade de viagem, chegaríamos em 10 meses. Por que temos que usar essa rota? Perguntou Ares, compreensivelmente confusa. Apontei para o flanco oeste das montanhas. Porque se desviarmos para o oeste, vamos entrar em uma grande floresta. Essa é a segunda rota possível. Uma vasta e densa floresta se espalhava pelas terras a oeste das montanhas Rei Dragão, tornando impossível viajar de carruagem. Se estivesse familiarizado com o caminho, poderia economizar meses de jornada tomando esse caminho, mas isso exigiria uma viagem a cavalo. Ares e eu não aguentaríamos isso. Ruigerd provavelmente poderia montar um cavalo, mas não importa o quão pequeno eu fosse, não havia como 3 de nós seguirmos em um único animal. Se fossemos seguir esse caminho, teríamos que percorrê-lo a pé. Eu não tinha como descobrir quantos dias isso tomaria, mas sabia que basicamente todos escolhiam a rota segura do leste no lugar das outras alternativas. Tomar os outros caminhos não economizaria tanto tempo, então a rota do leste era, por si só, a mais rápida. Devagar se chega mais longe, costumam dizer. Ou ao menos foi assim que resumia a minha explicação. Certo, então podemos descartar o caminho do oeste, concordou Ares. Quanto à terceira rota possível, isso envolveria pegar um navio para o continente Begarit e depois fazer uma caminhada por terra até o Reino Asura. Eu não fazia ideia de quanto tempo essa rota tomaria. Vou tirar isso da nossa lista de opções. Como assim? Porque é perigoso, falei. A mana era ainda mais espessa no continente Begarit do que no continente Demônio. A força média das bestas do lugar estava em pé de igualdade com as do continente Demônio, e havia inúmeros labirintos subterrâneos que possuíam padrões climáticos bizarros. O clima do lugar seria facilmente descrito com uma única palavra: desértico. O continente não passava de um enorme deserto. Havia escorpiões gigantes do tamanho de uma grande tartaruga e inúmeros vermes enormes que atacavam principalmente os referidos escorpiões. Os dias eram extremamente quentes e as noites frias como o Ártico. Não havia quase nenhum oásis, então não havia onde parar para descansar. Conforme se aproximava do Reino Asura, a areia dava lugar a um terreno coberto de neve com temperaturas congelantes, e haveria cada vez menos monstros para caçar em busca de comida. Portanto, vamos seguir a rota leste. Como sempre, você é um covarde, reclamou Ares. Só tenho o coração fraco. Acho que eu poderia fazer isso sem problemas.
Parecia que Ares queria conhecer o continente Begarit. Seus olhos estavam brilhando. No entanto, a distância entre o continente central e o continente Mires não era nada comparada com a distância entre onde estávamos e o continente Begarit. Precisaríamos passar um longo tempo em um navio caso escolhêssemos essa rota. Tem certeza de que ficaria bem com isso, Ares? Não iremos para Begarit. E foi assim que decidimos tomar a rota leste. Antes de perceber o que estava acontecendo, fui parar em um espaço totalmente em branco. E emoções começaram a brotar das profundezas de meu corpo. Era uma sensação tão familiar que eu já poderia descrevê-la com facilidade. Nojento pra caralho. Já está recorrendo a essa linguagem chula? Continua tão grosseiro como sempre, pelo que vejo. Diante de mim estava um mosaico indistinto em forma de pessoa, o Deus Homem. Agindo como se me conhecesse. Não posso acreditar que resolveu aparecer de novo, bem quando eu finalmente comecei a me esquecer de você. Sim, já faz um ano inteiro. Sim, um ano inteiro. Faz muito tempo. Diz aí, você só aparece uma vez por ano? Se for o caso, vou ficar bem mais à vontade. Não, esse não é o caso. Já tinha imaginado. Depois da primeira vez que você apareceu, resolveu dar as caras de novo após uma única semana. Deixando isso de lado, você continua tão frio quanto sempre quando fala comigo. E é graças a mim que você tem esse seu olho demoníaco, sabe? Sim, bem, sou grato por isso, mas se tivesse me contado mais, eu não teria acabado naquela cela, e não teria perdido as informações importantes que resultaram na minha briga com Paul da droga. Aposto que você achou isso tudo realmente divertido. Paul e eu batendo cabeça porque eu não sabia que minha família estava desaparecida, eu ficando deprimido depois e Ares me animando, e até minha reconciliação com o Paul. Bem, sim, aquilo foi divertido. Mas tem certeza disso? Certeza do quê? Tem certeza de que é tudo minha culpa? Droga. Esse lugar aqui me leva de volta para o passado. Para quando costumava culpar os outros por tudo. Já refleti sobre os meus erros. Reflete. Argue, droga, não lembro que tipo de reflexão eu fiz. Por que não consigo? Droga, droga. Bem, isso é parte do seu charme. Mas só um pouco de reflexão não será o suficiente para você seguir em frente. Tanto faz. Só não estou conseguindo lembrar. Mas quando acordar vou lembrar de tudo. Sou capaz de reconhecer os meus erros. Então, vamos reiniciar nossa conversa. Decidi te escutar. Escutar? Isso sim é uma novidade. Vai mesmo ouvir o que eu tenho a dizer? Sim, isso aí. Mas quero que me diga uma coisa. Que coisa? Não me importo de responder se for algo que eu saiba. Quero saber onde a minha família está. Mas sua família não está em outro mundo? Não tira com a minha cara. Zenith, Lilia e Aisha. Se possível, Sylph, Ghislaine, Philip Saurus também. Então? Perguntei direitinho. Não sei se devia te contar. Você é só um voyeur que gosta de espiar a vida dos outros. Só vai me dizer o que te é conveniente? Conseguiu providenciar meu encontro com o grande imperador do mundo demônio, mas não consegue me falar onde minha família está? Tá, foi mal. Acho que me exaltei um pouco. Bom, ainda bem que você sabe o que fez. Mas tem certeza? Desta vez posso acabar mentindo para você. Que? Mentir. Então, você finalmente admitiu. Isso aí, você é um mentiroso, não é? Estou perguntando se você será capaz de acreditar no que eu direi. Não, eu não posso confiar em você. Esta é uma emergência, então farei o que você disser, mas se descobrir que mentiu para mim, nunca mais escutarei os seus conselhos. Entendeu? Quero que prometa uma coisa. Prometer o quê? Se meu conselho permitir que você se reúna com sua família, quero que comece a confiar em mim. Está pedindo para eu virar sua marionete? Que abane a cabeça para cada uma de suas ordens. Não estou pedindo que você vá tão longe. Mas vai ser bem cansativo se você for hostil desse jeito sempre que conversarmos, sabe? Vai ser exaustivo mesmo se eu não for, entende ao menos isso? Consegue imaginar como é ser assombrado por um passado que quer esquecer? Sabe como é sentir que todas suas memórias e seu crescimento foram jogados no lixo? E tudo só para ficar sendo oprimido por uma autodepreciação até acordar? Entendi. Fui meio injusto com você. Tudo bem, então por que não decidimos algumas regras? Que tal se eu começar a avisar com antecedência quando é que vou aparecer para dar alguns conselhos? Sim, essa é uma ideia maravilhosa. Que tal só aparecer na minha frente de novo daqui a uns 100 anos?
Mas aí você já vai ter morrido, não? Estou dizendo para você nunca mais me mostrar sua cara. Ah. Bem, já tinha imaginado que você diria isso. Tem certeza de que não quer nenhum conselho meu desta vez? Não. Espera aí. Foi mal. Vou me comprometer. Se você puder me dar um conselho que vai me reunir com alguém da minha família, então deixarei de ser tão hostil quando conversarmos. E vai confiar em mim? Não, não estou disposto a ir tão longe. Mas pelo menos vou parar de ter essas discussões sem sentido sobre te ouvir ou não. Bem, já é um começo. Então, você também deve se comprometer. Pare de aparecer do nada igual sempre faz. Me avise com antecedência. Ou apareça nos sonhos de outra pessoa e use-as para passar a mensagem para mim. Isso seria difícil. Na verdade, há uma condição que deve ser cumprida para que eu seja capaz de aparecer nos sonhos de alguém. Uma condição? Então isso significa que você não pode dar as caras sempre que quiser? Exatamente. Além disso, só posso aparecer nos sonhos de alguém que está na mesma sintonia que eu. Não tem muita gente capaz de receber meus conselhos em momentos tão fortuitos. Você é bem sortudo. Eu poderia chorar de alegria. Enfim, há uma condição, hein? E qual é? E quem é que sabe? Nem eu tenho certeza disso. Tudo que sei é que de repente, sei que é esse cara, e a hora é agora. E é aí que consigo me conectar. Ah, é? Então, isso significa que você também não pode controlar isso direito. Então esquece o papo sobre o aviso prévio. Vamos ver. Eu gostaria que você fosse mais detalhista em seus conselhos. Se tudo que você diz é vá ali ou vá lá, fico confuso quanto ao que devo fazer. Faz eu sentir que você só está brincando comigo. Tudo bem, mais detalhes. Entendi. Certo. Então, vá em frente. Aham. Bem, este é o meu conselho desta vez. De repente, uma visão surgiu em meu olho demoníaco. Um beco em algum país em algum lugar. Há uma garota sozinha e alguém que agarra sua mão violentamente. A pessoa que a agarrou é um soldado. E ali estão dois soldados. O outro está rasgando um pedaço de papel que tomou dela em pedaços. A garota observa, gritando algo. E a visão de repente terminou. Deus! Ouça-me com atenção. O nome dela é Aisha Greira. E atualmente está detida no reino Shirone. Quando os eventos de sua visão acontecerem, você estará lá, a encontrará e a salvará. Mas não pode deixar que descubram seu nome. Chame a si mesmo de mestre do canil do fim da linha e pergunte os detalhes da situação para ela. Em seguida, envie uma carta a um conhecido no Palácio Real de Shirone. Se fizer isso, Lilia e Aisha serão resgatadas daquele lugar. Hein? Espera, o quê? Não, espera, por quê? Conhecido? Uma carta? Isso foi detalhado demais? Mas se eu te contar muito, vai acabar com a minha diversão, então isso tem que servir. Bem, agora, me pergunto com qual você vai se dar melhor. O quê? Lilia e Aisha estão no reino Shirone? Por quê? Se estão lá, já deviam ter sido encontradas. E o que você quer dizer com isso de com qual eu vou me dar melhor? Significa que vou entrar em confronto com alguém? Boa sorte, Deus! Sorte, sorte, sorte! Enquanto a palavra ecoava em minha mente, minha consciência se desvaneceu. Acordei assustado. Ugh! Minha cabeça estava latejando. A tontura estava insuportável e eu me sentia nauseado. Saí da cama e meio que corri direto para o banheiro, onde comecei a vomitar no vaso sanitário. Estava com uma dor de cabeça terrível e meus pés não ficavam firmes. Quando saí do banheiro, a viagem de volta para o meu quarto pareceu muito mais longa do que quando saí correndo dele. Pressionei minha mão contra a parede e lentamente caí no chão. Na escuridão da pousada, pude ouvir alguém ofegando. Assustado, olhei em volta para encontrar a fonte, apenas para perceber que era o som da minha própria respiração. Algo de errado? Você está bem? Um rosto branco flutuava na escuridão do corredor. Era Ruigerd. Ele estava me olhando com uma expressão preocupada no rosto. Estou bem. O que você comeu? Consegue usar alguma magia de desintoxicação? Ele puxou um pano do bolso e enxugou a área ao redor da minha boca. Ao sentir o cheiro do meu próprio vômito, a náusea voltou a surgir. Mas consegui segurar o vômito, mesmo sentindo um enjoo enorme. Estou bem. De alguma forma, consegui forçar algumas palavras para fora da boca. Tem certeza? Ele ainda parecia preocupado. Acenei com a cabeça.
Já estava familiarizado com essa dor de cabeça. Já havia sentido isso antes, quando estávamos em Porto Vento. Sim, eu estava meio adormecido e não consegui controlar meu olho da previsão. Foi isso que aconteceu. Quando havia usado o olho da previsão para olhar vários segundos do futuro, ganhei uma dor de cabeça parecida. E já tinha uma boa noção quanto ao motivo para isso ter acontecido. O sonho, aquele conselho e a visão que ele me fez ter, o Deus homem me mostrou o futuro. E provavelmente fez isso usando meu olho da previsão. Então foi isso, murmurei comigo mesmo. Ruiger me lançou um olhar perplexo. Lembrei-me de como me encontrei com a grande imperador demônio na cidade portuária e obtive meu olho demoníaco. Lembrei-me de como foi repentino e como, por algum motivo, escolhi esse olho específico. Encontrei galos logo depois daquilo, mas o olho não contribuiu em nada durante nossa jornada marítima. Claro, acabei derrotando o contrabandista graças ao olho, mas senti que poderia ter feito aquilo mesmo sem o usar. Para mim, não havia nenhum significado maior por trás da aquisição do olho demoníaco, mas talvez houvesse para o Deus homem. Talvez a razão pela qual arranjou para eu encontrar a grande imperador demônio foi para que pudesse usar o olho para me mostrar o futuro. Com certeza parecia que estava fazendo preparativos bem cuidadosos para alguma coisa. Minha ansiedade apareceu e, pela primeira vez, temi o Deus homem. Tive a impressão de que aquele ser, aquela criatura com forma indefinida e incrível poder, estava tentando me usar para alguma coisa. Isso fez um arrepio correr meu corpo. Deus, você está pálido. Tem certeza de que está bem? Ruigerd voltou a perguntar, parecendo preocupado. Quase deixei minha ansiedade transparecer. A verdade é que desde que te conheci, o Deus homem esteve me monitorando. Segui seus conselhos e fiz tudo o que ele me disse. Mas naquele momento, percebi algo. Desde que te conheci. Era isso. A primeira vez que entramos em contato foi pouco antes de eu conhecer Ruigerd. Naquela época, o Deus também me aconselhou a ajudar o Super. Bem, isso era estranho. Por que não tinha me contatado antes? Por que só entrou em contato logo após o incidente de deslocamento? Por que me aconselhar a ajudar Ruigerd em vez de apenas confiar nele? Senti que essas coisas estavam de alguma forma conectadas. Não tinha nenhuma prova, mas, apesar disso, pensei em algo. Talvez o Deus Homem planeje usar Ruigerd para fazer algo. Ele disse que só poderia aparecer em meus sonhos se uma determinada condição fosse atendida. O Super talvez estivesse vinculado a essa condição, e por isso Deus não podia o manipular pessoalmente. Então, acionou o incidente de deslocamento para me transportar, alguém que se encaixava nesses critérios, para o continente demônio, e me guiou até Ruigerd, fazendo com que ele nos acompanhasse até o continente central. Mas se fosse esse o caso, por que me ajudar a adquirir o olho demoníaco ou me dar conselhos sobre como salvar Aisha? Eu não sabia. Não sabia no que ele estava pensando. Eu não sabia se deveria dizer algo a Ruigerd. Queria confiar em alguém, mas não achava que seria correto colocar ainda mais peso nos ombros do Super. Talvez contar tudo satisfizesse as condições desconhecidas do Deus Homem, e ele então seria capaz de se comunicar diretamente com Ruigerd. Honestamente, ele seria facilmente enganado por qualquer coisa que o Deus Homem dissesse. Eu nem estava totalmente convencido de que o ser estava me dizendo a verdade, mas minha hostilidade ao menos dificultava para que não conseguisse me enganar. Queria acreditar que, enquanto continuasse assim, nada muito terrível aconteceria. Senhor Ruigerd, se você se encontrar em uma situação difícil e alguém sussurrar palavras doces em seu ouvido, nunca acredite no que dizem. Pessoas enganadoras te visam estrategicamente quando você é o mais vulnerável. No final, não falei nada sobre o Deus Homem. Não tenho ideia do que você está falando, mas entendo. Meus sentimentos estavam confusos enquanto via-me olhar tão seriamente e acenar a cabeça. Ruigerd confiava em mim, mas eu estava escondendo coisas dele. Na maior parte, era porque decidi que manter esses segredos ocultos seria o melhor curso de ação, mas isso não aliviou minha culpa. Minha dor de cabeça e náusea desapareceram sem que eu percebesse. E então meus pensamentos começaram a pesar por um motivo diferente. Voltei para o meu quarto, mas mesmo depois de voltar para a cama não senti vontade de dormir. Meus olhos estavam bem abertos e ideias se agitavam na minha cabeça. Quando fechei os olhos, elas flutuaram na minha frente, uma após a outra. O que é isso? Ouvi alguém falando enquanto dormia. Eris estava debruçada na cama ao lado, roncando. Suas pernas estavam bem abertas. Suas pernas torneadas emergiam de um par de shorts, e sua blusa estava subindo, expondo seu adorável umbigo. Mesmo se olhasse só de canto de olho para ela, poderia ver as curvas de seu peito.
Ares não usava sutiã para dormir, então, se apertasse os olhos com força suficiente, poderia ver as pequenas pontas de seus seios. E também podia ver a baba escorrendo pelo seu queixo enquanto sorria em seu sono. Sorri ironicamente com suas conversas durante o sono e me levantei da cama. Puxei sua blusa de volta para baixo e reajustei o cobertor sobre seu corpo. Deus, é um pervertido. A expressão em seu rosto era bem suja. E aqui estava eu, doente de preocupação, e ela ainda me chamava de pervertido. Fiquei tentado a tocar seus seios, para que minhas ações pelo menos justificassem essa acusação, mas uma onda de sonolência tomou conta de mim. Bocejei e desabei de volta na minha cama. Capítulo 2. Arroz. O dia seguinte amanheceu. Enquanto tomávamos o café da manhã em um pub, anunciei: vamos parar no Reino Chirone. Ruiger e Ares pareceram confusos, mas, ainda assim concordaram. Tá bom. Tudo bem. Entendido. Nenhum dos dois perguntou qual era o motivo ou propósito. Realmente gostei disso. Já havia decidido que evitaria falar sobre o Deus Homem tanto quanto possível, mas ainda me preocupava em como explicar minhas ações sem mencioná-lo. Ruiger provavelmente tinha criado suas próprias teorias depois de me ver na noite anterior. Ele provavelmente já tinha percebido que eu estava escondendo algo, embora fosse perfeitamente possível que estivesse pensando que se tratava de algum tipo de doença. Não estaria de todo incorreto, visto que, para mim, o Deus Homem era como uma praga. Chirone, quer dizer aquele lugar onde sua mestra está, certo? Conforme Ares disse isso, a imagem de uma certa jovem me veio à mente, Roxy Migurdia. Isso mesmo. Ela deveria estar em Chirone. O Deus Homem tinha dito para enviar uma carta para uma conhecida. Devia estar dizendo que eu deveria pedir pela ajuda de Roxy. Isso mesmo. É alguém que realmente respeito. Minha professora. Quase a chamei de mestra, mas consegui me conter a tempo. Pensando bem, Roxy me proibiu de chamá-la de minha mestra. Embora a mestra fosse exatamente o termo que usei quando disse a todos como ela era maravilhosa. Ah, que seja. Devíamos passar lá para encontrá-la. Pode acabar de alguma forma nos ajudando. Ares acenou a cabeça consigo mesmo, satisfeita. Alguém tão incrível como Roxy certamente nos seria de grande ajuda. Eu tinha certeza disso. E ela também era, ao mesmo tempo, uma maga alocada no Palácio Real, então provavelmente estaria ocupada. Não queria incomodar demais, já tinha feito muito por mim. Independentemente do incidente de deslocamento ou da busca por minha família, ainda queria vê-la. E também queria agradecer pelo dicionário do tipo demônio. Se ela não tivesse me dado aquele livro, eu poderia ainda estar no continente demônio. Lamentei por ter o perdido no incidente, ele merecia ser reproduzido e vendido por todo o mundo. Quero conhecer sua professora, disse Ares. Também quero conhecê-la. Ares e Ruiger pareciam intrigados, provavelmente porque eu às vezes mencionava o nome de Roxy, sempre acompanhado por elogios. Me sentia muito orgulhoso ao chamá-la de minha professora, então a mencionava em todo lugar que ia. Isso era certo. Então tá bom. Quando chegarmos ao Reino Chirone, vou apresentá-los. Ao fazer essa promessa, nós três partimos. Primeiro, seguimos ao longo da rodovia que nos levava direto para Uirvern, a capital do Reino Rei Dragão. A partir daí, a rota contornou as montanhas Rei Dragão e se dividiu. Um caminho se estendia direto para o norte e o outro conduzia para o oeste. Selecionamos a rota ao norte, a que levava a Chirone. Inesperadamente, acabamos passando 7 dias inteiros na capital, a cidade de Uirvern. Nosso plano era ficar apenas 3 dias, mas surgiu um problema com nossa carruagem e os consertos exigiram algum tempo. Eu mesmo poderia fazer os ajustes, caso fosse uma carruagem feita de pedra ou aço, mas não havia nenhuma magia que pudesse usar para consertar algo feito de madeira. Pagamos um pouco a mais para que os reparos fossem feitos mais rápido. Ainda assim, foram precisos 7 dias para ficar tudo pronto, mas não havia motivo para pressa. Na visão que o Deus Homem me mostrou, Aisha estava cercada por 2 homens. Eu estava preocupado, mas o Deus disse que eu estaria lá quando aquilo acontecesse. Nesse caso, os problemas em nossa carruagem talvez fossem obra do destino. Se fosse assim, então não importa o quão rápido corresse para Chirone, não a encontraria antes da hora. Precisava ficar o mais calmo possível. Com isso em mente, fiz meu caminho em torno de Uirvern. O Reino Rei Dragão era o terceiro maior país deste mundo, e o maior na parte sul do continente central, possuindo 4 estados vassalos. No passado, fora apenas mais um dos muitos países do sul. Mas isso mudou após avançarem pelas montanhas Rei Dragão, ao noroeste, e matar seu governante, Kajak,
o monarca dos reis dragões. Isso forneceu aos conquistadores o acesso a um enorme veio de minerais, aumentando instantaneamente os recursos e o poder de seu país. Foi também a origem de 48 espadas mágicas que agora estavam espalhadas pelo mundo, bem como um dos lugares mencionados em uma linha da epopeia do Deus do Norte. Apesar desse passado histórico, o país não parecia se importar muito com tradições. Em vez disso, parecia a América, uma mistura de diferentes elementos. Havia muitos ferreiros e salões de treinamento de espada, e os estilos eram diversos, mas a maioria das técnicas que vi pertenciam ao estilo Deus do Norte ou ao estilo Deus da Água. Tentei dar uma olhadinha em um dos salões de treinamento, mas a maioria das pessoas que estavam sendo ensinadas eram crianças. Mesmo os mestres daqueles lugares eram, em sua maioria, apenas espadachins de nível avançado, então Ares deu uma olhada neles e disse, com uma risada bufante, não são nada de especial. Até Ruiger expressou desaprovação. De qualquer forma, decidi reunir informações sobre pessoas desaparecidas. Encontrei um dos subordinados de Paul na Guilda dos Aventureiros, o qual me disse que não havia nenhuma informação a ser encontrada neste país. Não seria fácil encontrar alguém que ainda estava desaparecido depois de todo esse tempo. Em seguida, fiz minha rotineira pesquisa de mercado. Produtos especiais do continente Miles e do continente Central estavam sendo vendidos. E dentre a variedade de alimentos que encontrei no mercado, fiz uma descoberta: arroz. Sua cor era um pouco amarelada, mas definitivamente era arroz. Claro, eu já sabia que havia arroz neste país. Cheguei a comer arroz branco enquanto estava em Porto Leste. E estava realmente ansioso para provar a culinária deste país, mas infelizmente as únicas coisas que seus pubs serviam eram sopas simples, paella e mingau de arroz. Era um pouco diferente do que eu queria. Queria comer arroz branco e puro. No momento em que vi o arroz à venda, um choque elétrico correu através de mim. Se não podia comprar arroz branco cozido, poderia fazer por mim mesmo. Na mesma hora o comprei. Poucas horas depois, estava no jardim da pousada preparando minha comida. Eu tinha 4,5 kg de arroz, utensílios de cozinha que havia preparado cuidadosamente com magia da terra, um fogão ao ar livre, uma receita que o dono de um pub me passou, ovos e sal. Segurei a receita em uma das mãos enquanto lavava o arroz e acendia o fogo. O calor do fogo era a chave para cozinhar o arroz corretamente. O que você está fazendo? Estava com minha cara de trabalho quando Ares apareceu. Um experimento, respondi. Ela bufou, desinteressada, e começou a balançar os braços. A julgar pela maneira como ficava me olhando furtivamente, estava realmente mais curiosa do que aparentava. Virei a ampulheta que peguei emprestada do dono do pub e acendi o fogo. Ele tinha dito que o truque para cozinhar arroz era mudar o calor lentamente, então eu estava seguindo seu conselho. Depois de virar a ampulheta 3 vezes, diminuí o aquecimento. Então, virei mais 2 vezes. Finalmente, apaguei as chamas e virei mais 2 vezes. Está pronto, falei. Sério? Ares parou de balançar os braços e ficou ao meu lado. Seu cheiro flutuou em minha direção, mas minha fome era atualmente mais forte do que meu desejo sexual. Ela olhou para a panela, ansiosa. Eu também estava empolgado quando levantei a tampa. A onda de calor levou o cheiro de arroz recém-cozido direto ao meu nariz. Está cheirando muito bem. Bom trabalho, Deus. Não, eu preciso provar primeiro, falei, beliscando um pouco de arroz entre meus dedos e colocando na minha boca. Daria uma nota de 45 de 100. Não era nem de longe tão bom quanto os 2 tipos de arroz japonês que se destacavam na minha memória, kushirikari e sazanishiki. Mesmo se o comparasse a todos os tipos modernos de arroz japonês, não seria nem mesmo tipo C. Estava seco, tinha uma espécie de sabor amargo e ainda era levemente amarelado. Em parte, era culpa de meus métodos de cozimento ruins, mas os ingredientes, em si, também eram de baixa qualidade, talvez porque o arroz do país não fosse tão bom quanto pensei. Não poderia sequer chamar isso de arroz branco. Na verdade, deveria dar apenas 30 pontos, o que seria uma nota baixa. Mas provar o arroz evocou tanta nostalgia que não consegui me conter. Com um pouco de tempero, poderia ganhar mais 15 pontos. Eu realmente sou muito gentil, pensei comigo mesmo. Já comemos isso antes, né? Que tipo de experimento foi esse? Isso foi só o começo. Coloquei o arroz em uma tigela de barro que fiz. Em seguida, peguei um ovo cru mexido, no qual lancei magia de desintoxicação, só por precaução, e fiz um buraco no meio do arroz antes de despejar a mistura. Salpiquei sal por toda parte, peguei os pauzinhos, que também fiz com minha magia, e juntei as 2 mãos. Lá vamos nós. Mas, Deus, esse ovo está cru.
Abri minha boca e abocanhei o bocado de arroz, agora com uma cor amarelo brilhante. O cheiro era questionável. O sal que coloquei não parecia ter feito diferença. Agora que estava experimentando, notei que o sabor do ovo também estava diferente. Era muito diferente dos ovos frescos vendidos no Japão para consumo geral. Provavelmente devia voltar a lançar desintoxicação em mim mesmo depois, só por segurança. Além disso, definitivamente precisava de molho de soja, sem isso, o sabor de ovo cru ficava muito evidente. Me perguntei se o molho de soja também existia neste mundo. Se não, será que conseguiria encontrar algum tipo de substituto? O sabor é bom? Já que Eris perguntou, usei minha magia da terra para fazer outra tigela. Coloquei um pouco de arroz, um pouco de sal e ofereci a ela. E também entreguei uma colher que fiz, isso era o ideal para iniciantes, nada de pauzinhos. Ei, é só isso mesmo? Gulp! Balancei a cabeça calmamente. Embora não tivesse orgulho disso, houve um momento em minha vida anterior em que eu subsistia apenas de arroz para as refeições e bolinhos de arroz para lanches. Eris mastigou lentamente, com emoções misturadas em seu rosto. Seus gostos ainda eram os de uma criança. Uma vez que quebrei um ovo em sua tigela, ela disse, isto está melhor do que antes. E depois sujou o rosto de arroz enquanto comia tudo. Ovo cru misturado com arroz era realmente a melhor refeição de todas, e também a mais equilibrada delas. Assim sendo, terminamos nossa refeição, engolindo o resto do arroz queimado que estava no fundo da panela. Ruigerd foi o único que não provou da refeição, mas não fez queixas. Ele sim é um adulto, pensei. Mesmo assim, me senti um pouco culpado. Da próxima vez, faria com que recebesse uma porção. Partimos do Reino Rei Dragão e pegamos a rodovia ao norte. Havia mais 2 países entre nós e o Reino Shirone, o Reino Sanakia e o Reino Kika. Ambos eram estados vassalos do Reino Rei Dragão. O cultivo de arroz estava se desenvolvendo no Reino Sanakia. Seu clima devia ser perfeito para isso, já que a rodovia estava cercada por arrozais. Havia muitos rios na área, então a topografia provavelmente era semelhante à do Japão e do leste asiático. O arroz era o mesmo que tinha no Reino Rei Dragão, então provavelmente era um produto exportado deste local. Decidi chamá-lo de arroz Sanakia. Nas pousadas em que paramos, nossas refeições consistiam principalmente de frutos do mar e arroz. Aprendi a comer com moderação desde que vim a este mundo, mas o apelo do arroz era irresistível demais, então comi até meu estômago ficar prestes a estourar. Durante as refeições, Eris ficou olhando para mim, de olhos arregalados. Eu, normalmente tão exigente com comida, engolindo tudo que via pela frente, podia ter acabado despertando seu interesse. Qual é o problema? Finalmente perguntei. Achei que você fosse do tipo que não comia muito, Deus. Nunca me contive na minha vida anterior, sempre pedi uma segunda porção, só precisava ter comida na mesa. A única razão pela qual fui moderado desde que renasci foi porque a comida deste mundo não combinava com o meu paladar. Deixando de lado a carne dura que era a base da maioria de nossas refeições no continente demônio, até mesmo as refeições pesadas com o pão do reino Asura pareciam um pouco deficientes para mim. A comida de Zenith não era ruim, mas eu não pude controlar a saudade que sentia do arroz. Ah, sim. Arroz é tão maravilhoso, pensei. Comida não era a única coisa com que eu gastava meu tempo. Também resolvi dar as caras pela Guilda dos Aventureiros. Previsivelmente, dado que este era o continente central, falar o nome fim da linha não provocava o menor choque. Só porque alguém era famoso na América, por exemplo, não significava que sua popularidade se estendesse ao Japão. Era parecido com aquilo, muitas crianças sabiam quem era o Super-Homem, mas quase ninguém conhecia o Capitão América. Eles eram aventureiros, então provavelmente já tinham ouvido o nome fim da linha alguma vez. Mas ninguém fez muita confusão. Mesmo conhecendo os Superds, a característica mais aparente de um era a cor de seu cabelo. Assim como uma garota do time de atletismo não era realmente uma garota de time de atletismo diante da visão de um otaku japonês moderno, a menos que tivesse um rabo de cavalo preto, Ruigerd não era realmente um Superd sem o cabelo verde. Dito isso, os aventureiros de rank pareciam ser mais atentos do que o resto. Ei, vocês aí! Nunca vi vocês antes. Vocês são de rank A, né? Seu grupo é novo? O homem que se aproximou de nós tinha uma aura semelhante à de Nokopara. Considerando como aquilo tinha acabado, eu não estava muito interessado em fazer amizade com ele. Começamos há 2 anos, respondi. Oh, isso não é algo que se ouve muito por aqui. Fim da linha, hein? Esse é o nome de algum demônio do continente demônio, não é? Sim.
E nós viajamos todo o caminho desde o continente demônio para chegar aqui. Imaginei. E deixe-me adivinhar, aquele cara ali é o demônio? Sim, respondi, mas você poderia, por favor, evitar chamá-lo assim? Por quê? É isso que vocês querem, não é? Ele riu como se estivéssemos brincando, mas mantive uma expressão séria no rosto. Eris parecia um pouco perturbada, e Ruigerdo parecia desconfortável. O homem começou a suar frio ao ver nossas reações. Espere, isso é sério? Se não acredita em mim, gostaria que ele lhe mostrasse a joia na testa? Não. Não, tudo bem. Só achei que não fosse a coisa real. Parece que então os Superds realmente existem. O fato de termos alcançado o rank A no continente demônio deu mais credibilidade às nossas afirmações de que Ruigerd era um Superd. Apesar do tratamento ruim que os demônios enfrentavam no continente central, as pessoas locais não pareciam tão aterrorizadas com os Superds, talvez porque a ameaça deles fosse algo incomum. Afinal, as pessoas que afirmavam que os ursos pardos eram inofensivos eram geralmente aquelas que nunca haviam encontrado um nas montanhas. O nome fim da linha havia perdido a maior parte de seu valor, mas se as pessoas não tivessem medo de Ruigerd, seria mais fácil restaurar sua reputação. Dito isso, eu ainda não tinha bolado um bom plano. E a estatueta que fiz do Superd não valia nada enquanto estávamos no domínio da crença Miris. Como eu estava preocupado com esses pensamentos, Eris olhou para o homem que havia falado conosco. Eris, por favor, não comece uma briga, falei. Sim, já sei disso. Certo, bom. Nos últimos tempos, ela parou de brigar com os outros aventureiros. Seu comportamento tinha melhorado desde o último ano. E a garota já não tinha mais a aparência de uma novata. Um simples olhar de relance já era o suficiente para anunciar que era perigosa, então por que alguém se incomodaria em se aproximar? De sua parte, Eris também passou a entender o tipo de humor dos aventureiros. Mesmo se alguém dissesse algo ofensivo para ela, ficava calmo o suficiente para perceber que já tinha ouvido a mesma coisa antes. A garota respondia às piadas com uma resposta apropriada, a outra pessoa ria e então ela sorria de volta. Com certeza havia se tornado uma aventureira. Dito isso, sempre se jogava de cabeça caso alguém quisesse brigar. Algumas pessoas, a maioria delas de rank C, e jovens, deliberadamente se aproximavam depois de ver que ela era de rank A, apesar de sua pouca idade. Apareciam e diziam algo como, aposto que você não tem nenhuma habilidade. Você fez os caras do seu grupo te carregarem para todos os lugares que iam, não é? Isso sempre resultava em um nocaute com um único soco. De alguma forma, idiotas assim pareciam estar em quase todas as filiais da guilda que visitamos. Quanto a mim, eu responderia de improviso, isso mesmo. O mestre do nosso grupo é tão incrível, estamos vivendo uma vida boa. Eu não tinha orgulho. Além disso, era verdade que confiamos muito em Ruigerd para avançar a um rank tão alto. Eris não parecia gostar da minha atitude, mas não podíamos ter chegado tão longe sozinhos. Vamos pelo menos mostrar um pouco de modéstia, pensei. Campos de cultivo de uma flor que lembrava a mostarda eram comuns no reino Kika. Da rodovia, vimos campos infinitos de flores brancas com botões. Com certeza era uma indústria próspera, mas também parecia que o reino era obrigado a cultivar isso, sob ordens do reino Rei Dragão. Os abundantes arrozais no reino Sanakia também foram plantados sob o comando do reino. Ser um estado vassalo era difícil. O arroz também era um alimento básico na culinária do país. Ao fazer alguns testes, percebi que quanto mais ao norte fosse, melhor era a qualidade do arroz. O dia em que provaria o amor à primeira mordida com o arroz deste mundo talvez não estivesse longe. Infelizmente, a parte norte do continente central estava atualmente dividida em um grupo de pequenos países envolvidos em conflitos menores e contínuos. Em circunstâncias assim, não tinha como cultivarem um arroz delicioso. Realmente uma pena. Havia um prato chamado Nanalyoshi aqui que era popular desde o reino Rei Dragão até o reino Kika. Era carne coberta com farinha de arroz e farinha de trigo, frita em óleo bem quente. Em outras palavras, karage, frango frito japonês. Pelo visto, o prato foi desenvolvido no reino Asura e ganhou enorme popularidade lá antes de chegar até o local. Era necessário muito óleo de cozinha para ser preparado, mas como um país vizinho produzia grandes quantidades do prato, havia muitas oportunidades para comê-lo nesta região. Infelizmente, este frango frito também não tinha um gosto tão bom. A carne usada era principalmente de ovelha, porco ou cavalo. Não havia temperatura definida para a fritura, então às vezes o prato saía duro e outras vezes ficava pegajoso. Também não era temperado de maneira adequada, embora pudesse usar sal, ervas secas ou o molho exclusivo da área para alterar o sabor.
A comida que havíamos comido em Porto Leste de repente não parecia tão ruim se levada em comparação. Na verdade, pelo contrário. Sendo um pouco gourmand, percebi que os cozinheiros deste país estavam tentando o seu melhor. Ainda assim, o que entregavam não era o que eu desejava. Era impossível ignorar a falta do molho de soja. Se eu tivesse só um pouco de molho de soja, alho e gengibre para preparar o tempero, poderia fazer algo salgado e doce. Ultimamente, você fica com essa expressão preocupada sempre que comemos, Deus. Ele é exigente quanto ao sabor, disse Ruiger. Provavelmente está pensando na comida. Estou achando tudo muito bom, respondeu Eris. Sentamos ao redor de uma mesa e os dois começaram a engolir a comida. Não eram exigentes. Claro, eu não era nenhum crítico gastronômico para sair por aí julgando as refeições, mas não podia deixar de pensar em como seria melhor se tivesse ao menos um pouco de molho de soja. Mas a textura da comida é incrível. É crocante, quando você morde, o suco simplesmente enche sua boca. Sim, é bom, concordou Ruiger. Ambos repetiram e limparam seus pratos em um instante. Como eram sortudos. Podiam achar esse tipo de comida deliciosa porque era a primeira vez que comiam. Eu, sabendo que existia coisa melhor, não conseguia ficar contente. Não podia combater meus desejos por arroz branco e frango frito com molho de soja, ou por tofu e sopa de miso com algas marinhas. Minha busca insaciável por boa comida continuou junto com minha busca por pessoas desaparecidas, que, é claro, não rendeu absolutamente nenhuma informação. Foi assim que as coisas continuaram por 4 meses. Então, finalmente, chegamos ao Reino Chirone. Capítulo 3. O Reino Chirone. O Reino Chirone era um país pequeno, mas antigo, com uma história de 200 anos. Isso era notável porque todos os países humanos, exceto o Reino Assura e o país sagrado de Miris, foram dizimados na guerra há 400 anos, então, dos novos países, era o mais antigo. A parte sul do continente central estava repleta de conflitos, até que o Reino Rei Dragão assumiu o controle de toda a região há cerca de 300 anos. Mesmo na atualidade, a terra mais ao norte continuava sendo uma vasta região banhada por discórdia. O Reino Chirone ficava perto da zona de conflito. Dada sua localização precária, como esse reino resistiu por cerca de 200 anos? A resposta estava na aliança que formou com o Reino Rei Dragão logo após ser fundado, uma aliança apenas em nome. Assim como os outros 2 países que tivemos que atravessar para chegar ao local, o Reino Chirone era basicamente um estado vassalo do Reino Rei Dragão. Dito isso, eu tinha muito pouco interesse na política nacional. A única coisa com que me importava era o fato de Rox estar neste país. Me perguntei se minha jovem, espera, não. Ela não era realmente jovem, era? De qualquer forma, me perguntei se minha adorável e desajeitada mestra ainda continuava em seu cargo de maga da corte. Ela disse que o príncipe estava causando problemas, mas eu tinha certeza de que Roxy poderia lidar com isso. Já fazia tanto tempo. Só queria vê-la. Queria vê-la e dizer que eu estava bem. Queria contar sobre quando visitei sua cidade natal. Queria que ela me mostrasse uma magia de nível rei, aquela que tinha mencionado que aprenderá a usar. Meu coração disparou de ansiedade enquanto caminhávamos pela estrada em direção à capital. Ao longo da estrada havia campos de arroz desarticulados e gado pastando. Havia também campos vazios e pastagens cheias de plantas que pareciam trevos. Eu não era muito versado em práticas agrícolas, mas as pessoas deste mundo pareciam estar pensando em como cultivar suas safras. Embora fosse um estado supostamente vassalo ao Reino Rei Dragão, o Reino Chirone não passava a vibração de uma colônia, ao contrário dos 2 países pelos quais tínhamos passado antes. Talvez fosse porque estava muito longe, ou porque estava sendo usado como um amortecedor entre a zona de conflito e os outros países. De qualquer forma, foi essa paisagem que nos acompanhou ao chegarmos à capital, Latakia. Neste mundo, a maioria das grandes cidades era cercada por muros protetores, incluindo Roa e Mirichion. Mesmo as cidades maiores do Reino Kika e do Reino Sanakia tinham muros ao redor delas. O mesmo acontecia com a capital do Reino Chirone, que tinha um muro robusto e imponente revestindo todo o seu perímetro. Parando para pensar, parecia com os do continente demônio. Na verdade, como aquele continente tinha uma concentração tão alta de monstros poderosos, suas defesas eram mais completas. Não havia uma única cidade que pudesse se igualar às enormes muralhas naturais que cercavam a cidade de Hikarizu. Cada cidade do continente utilizava as habilidades especiais das tribos que viviam nas proximidades para erguer muros fortes para se proteger. Até mesmo pequenos assentamentos impulsionavam extermínios diários às feras próximas de seus vilarejos. Em comparação, os muros do continente central pareciam existir apenas para exibição. Passamos por eles e entramos na cidade, onde estacionamos nossa carruagem em um estábulo.
Existiam muitos labirintos nas proximidades da cidade, então havia muitos aventureiros de aparência durona ao redor, muitos dos quais se engajavam principalmente em exploração de masmorras. Era assim que Poe e Ghislaine viveram no passado, e até mesmo Roxy já tinha feito isso por algum tempo. Eu tinha certeza que era Poe quem disse que exploradores de masmorra eram incrivelmente habilidosos. Havia muitos labirintos espalhados por Shirone, e qualquer um poderia ganhar uma quantia absurda de dinheiro apenas explorando seus pisos superiores. Provavelmente havia um punhado de aventureiros de rank S entre os exploradores de masmorras que almejavam saques mais lucrativos, e nós nos misturamos com aquela multidão enquanto viajávamos pela estrada principal e selecionávamos uma pousada aleatória para ficar. Como de costume, havia algumas feitas especificamente para aventureiros de rank D. Mesmo as estalagens mais simples desta cidade eram um pouco caras, talvez porque houvesse tantos aventureiros de rank elevado por perto. Em comparação com as acomodações de rank D do continente demônio, a qualidade das acomodações no continente central não era nada ruim. Na verdade, eram boas o suficiente para que aceitássemos quartos destinados a aventureiros de rank inferior, mas tínhamos dinheiro suficiente para não nos preocupar com isso. Muito pelo contrário. Na verdade, poderíamos ter escolhido acomodações ainda melhores, se quiséssemos. Eu gostaria de ficar em um quarto melhor, pensei comigo mesmo em certo momento, mas embora tivéssemos dinheiro sobrando, parecia ser desperdício. Talvez eu realmente fosse um Mukirana. Muito bem. Agora que chegamos ao Reino Shirone, vamos conduzir nossa reunião de estratégia, anunciei aos dois que estavam na minha frente. Os aplausos apáticos dos dois me indicou que já estavam bastante acostumados com isso. Agora, com o que devemos começar? Vamos encontrar sua professora, certo? A pergunta de Eris me lembrou do que o Deus Homem disse. O nome dela é Aisha Greira. Atualmente, está detida no Reino Shirone. Quando os eventos de sua visão acontecerem, você estará lá, a encontrará e a salvará. Mas não pode deixar que descubram seu nome. Chame a si mesmo de mestre do canil do fim da linha e pergunte os detalhes da situação para ela. Em seguida, envie uma carta a um conhecido no Palácio Real de Shirone. Se fizer isso, Lilia e Aisha serão salvas daquele palácio. Ou algo do tipo. Se eu confiasse cegamente em seu conselho, só teria que ir até o beco que vi na visão e já desencadearia o evento. Achei que seria bom levar Eris e Ruigerd juntos. Afinal, o Deus Homem não disse nada sobre ir sozinho desta vez. Continuei pensando. Se acreditasse no Deus Homem, então Lilia e Aisha estavam sendo detidas no Palácio Real de Shirone. Mas, na minha visão, encontrei Aisha do lado de fora. Isso significava que ela de alguma forma conseguiu escapar do palácio. Lembrei-me do olhar dos dois homens que surgiram atrás dela na minha visão. Já tinha visto inúmeros deles pela cidade, era o traje padrão dos soldados. Em outras palavras, Aisha seria perseguida e então capturada pelos soldados do palácio. Foi então que eu entrei em cena. Se fizesse a abordagem mais óbvia para salvá-la, arriscaria fazer do palácio um inimigo, e deve ser por isso que o Deus Homem disse para não usar meu nome. Seria melhor se também escondesse o meu rosto. Enquanto os cavaleiros estivessem ocupados rastreando minha identidade falsa, poderia enviar uma carta para minha conhecida no palácio, Roxy, e pedir ajuda. Se ainda fosse uma maga da corte, suas palavras deveriam ter algum poder. Eu já devia muito a ela. E não queria parecer com uma mão na frente e outra atrás à sua porta, como uma criança perdida, embora ficaria feliz se nossas posições fossem invertidas. Entretanto, era do Deus Homem que estávamos falando. Era bem possível que ele estivesse tramando algo. Se eu contar muito, vai estragar minha diversão, dissera. Em outras palavras, esperava que algo interessante acontecesse e provavelmente não havia nada que eu pudesse fazer para evitar. No entanto, ele também disse, espero que da próxima vez confie em mim. Com sorte, mesmo se houvesse surpresas desagradáveis reservadas para mim, não envolveriam coisas como ferimentos graves ou a morte de alguém próximo. Mas tudo isso era presumindo que eu confiaria naquele babaca. Ele pode estar apenas tentando me enganar desta vez, sem se importar com o que aconteceria depois. Mesmo assim, não havia sentido em oferecer resistência desnecessária que poderia tornar tudo catastroficamente pior. Eu não gostava de sentir que estava dançando nas mãos dele de novo, mas parecia que não tinha escolha a não ser ouvir. Meus principais objetivos agora eram procurar Aisha, usar um nome falso e enviar uma carta para Roxy. Dito isso, como convenceria meus companheiros? A carta não seria um problema, mas eu ainda precisava de um bom motivo para procurar nos becos enquanto usava um nome falso. Desde que partimos de Melichion, estavam garantindo de ao menos um deles estar sempre me acompanhando, mesmo em nossos dias de folga. Pelo visto, ainda estavam preocupados com o quão deprimido fiquei depois do meu encontro com Poe.
Me senti mal por ter os preocupado, mas havia uma grande probabilidade de acabarmos enfrentando alguns soldados em nossa busca para encontrar Aisha. Nem Ares nem Ruiger eram bons em atuação. Não importava quem dos dois estivesse junto, parecia provável que depois algo voltaria para nos assombrar. Nunca é bom desafiar o karma. Então, o que deveria fazer? Deus, com o que você está preocupado? Bem, é como dizem, melhor agir agora e se preocupar depois, raciocinei comigo mesmo. Na verdade, gostaria que escondêssemos nossos nomes enquanto estivermos aqui. Vamos começar a fingir de novo? Por quê? Mesmo sendo difícil manter silêncio a respeito do Deus Homem, não havia razão para esconder o resto de sua história. Na verdade, ouvi de uma fonte que membros da minha família foram levados cativos em algum lugar deste país. Sério? Perguntou Ares. Resmungou Ruiger. Nenhum dos dois perguntou de quem ou de onde obtive essas informações, embora um ou outro tenha estado sempre me fazendo companhia enquanto buscava por mais notícias. Mas eu gostaria que não me pressionassem a respeito disso. Já entendi. Exclamou Ares. Então ficarão em alerta se ouvirem o nome Greira. Isso aí. Então, quem é a família? Lilia e Aisha. Nossa ex-empregada e minha irmã mais nova. Na verdade, agora que pensei sobre isso, como deveria chamar Lilia, afinal? Ela não era realmente minha madrasta. Sua irmãzinha? Aquela toda cheia de si que encontramos em Milichion? Tenho mais uma. Ares parecia desanimado enquanto torcia os lábios. Então Norn parecia cheia de si? Não achei isso, mas Ares claramente teve uma impressão diferente. Me perguntei de que lado eu ficaria se Ares a socasse. A garota bufou, triunfante. Bem, se é isso que está acontecendo, sem queixas da minha parte. Impressionante, Deus. Você realmente pensou em tudo. Foi o que ela disse, mas na verdade eu só estava sendo guiado pelo Deus Homem. Então, vamos esconder nossos nomes. Devemos usar alguns falsos? Sim, e seria melhor usarmos alguns comuns, raciocinei. Como assim? Nomes falsos supostamente são melhores se não se destacarem. Quais são os nomes mais famosos por aqui? Perguntou Ares em voz alta. Enquanto estávamos viajando, ouvi muitos nomes China e Heidar, disse Ruiger. China, cavaleira do Deus do Norte, era uma cavaleira que aparecia com frequência na epopeia do Deus do Norte. Ela era uma dos 3 cavaleiros do Deus do Norte e costumava ser uma das companheiras do Deus. Não importava o quão brutal fosse a batalha, sempre voltaria para casa, quase como se fosse imortal. A história provavelmente era fictícia, mas ainda havia muitos que batizaram suas crianças de China na esperança de que o nome pudesse impedir que morressem em algum acidente estranho. Heidar era o nome de um deus da água. Era um gênio em contra-ataques, podia congelar o oceano e andar sobre ele, e foi o herói que derrotou o Rei Dragão do Mar. O nome daquele homem lendário foi transmitido de geração em geração. Cada novo líder do estilo Deus da Água o herdaria, os homens seriam chamados de Heidar enquanto as mulheres seriam chamadas de Heida. Era um nome bastante comum. Os dois estavam pensando muito nos nomes falsos que usariam. Fiquei grato por isso. Agora também deveria pensar cuidadosamente no que eu usaria. Deus, qual você vai usar? Bem, vejamos. Nesse caso, é melhor que saibam logo de cara que é um nome falso. Como assim? Não devem conhecer nossos nomes ou rostos. E se usarmos um nome chamativo pode acabar os confundindo, falei, citando uma linha de um anime super antigo que já tinha visto há muito tempo. Para ser honesto, realmente não importava, desde que os nomes fossem falsos. Então devemos escolher um nome legal. Um nome legal, hein? Então tá bom. Vou me chamar de Cavaleiro da Lua Sombria. Cavaleiro da Lua Sombria? As bochechas de Ares coraram e seus olhos brilharam. Era um personagem de Kamen Rider que amava haikus e usava o que parecia ser um uniforme cafona. Se alguém assim aparecesse na frente de Ares, ela provavelmente o espancaria. Eu também. Espera, não podemos usar o mesmo nome, Ela realmente gostou tanto assim? Nesse caso, podíamos muito bem adotar o tema de cavaleiros. Então tá bom. Ares, você pode ser a espada da Lua Sombria e Ruiger pode ser a lança da Lua Sombria. Então nós 3 estaremos combinando. Muito bom, combinado. Vamos usar isso. Achei que Ruiger ficaria constrangido com esse nome, mas não pareceu muito incomodado. Ou disse que Aqua e Artia era um nome legal. Pelo visto, o conceito de nerds não existia neste mundo. Mas você não parece um cavaleiro, Deus, murmurou Ares, depois que eu pensei que tínhamos resolvido tudo.
Não pareço um cavaleiro, hein? Será que devia me chamar de Mago Maligno ou General Ômega? Então, novamente, não fazia ideia se ia mesmo usar o nome. Se não funcionasse, poderia sempre recorrer ao apelido de Mestre do Canil. Tá bom. Então já escolhemos nossos nomes falsos. E o que faremos? Por enquanto, vou enviar uma carta para Roxy, lá no Palácio Real. Vamos gastar nosso tempo coletando informações até que obtenha uma resposta, declarei. Fui ao mercado no dia seguinte, comprei alguns artigos de papelaria e um envelope e comecei a escrever minha carta para Roxy. Comecei com saudações rotineiras, perguntei sobre seu bem-estar e, em seguida, informei a ela que, embora tivesse sido teletransportado, estava seguro. Mencionei que agora estava na capital de Shirone e queria a encontrar. Na esperança de despertar sua preocupação e ansiedade, mencionei casualmente como todos de Buena Village estavam desaparecidos e como ninguém havia sido encontrado, apesar da busca contínua. Em seguida, abordei o assunto de nossa empregada, Lilia, e encerrei enfatizando uma última vez, porque isso era importante, o quanto estava preocupado com minha família. Também estruturei a carta de forma que a primeira letra de cada linha, se lida verticalmente, dissesse, me ajuda. Com tudo que incluí em minha carta, tinha certeza de que Roxy entenderia o que eu queria dizer. A selei com cera, e usei o pingente que ganhei dela para deixar uma marca. Por um momento considerei enviar a carta sob um nome falso, mas ficaria em apuro se ela acabasse pensando, mas que diabos é isso? Então assinei, seu amado pupilo Rudeus Greira, que só quer cuidar de você. Honestamente, Roxy provavelmente reconheceria minha caligrafia mesmo se eu usasse um nome falso, mas também era típico dela ser descuidada quando se tratava de algo importante. Eu não saberia se a carta chegaria ao destino, e também não saberia quando estaria em suas mãos. Roxy de Schrödinger. Imaginei Roxy sentada em uma caixa que dizia, por favor, me pegue. Oh! Pelo amor da deusa, Roxy, ela devia virar a caixa e se esconder dentro dela. De qualquer forma. Tirando isso, não havia mal nenhum em garantir que ela lesse o conteúdo, deixando meu nome verdadeiro no envelope. Tudo bem, vou enviar esta carta. Tá bem. Tudo bem, tome cuidado. Os dois acenaram para mim, Eris sempre mostrando um sorriso radiante no rosto. Que decepção! Eu tinha certeza absoluta de que um dos dois iria me seguir. E? O que vocês dois vão fazer? Pretendo perguntar sobre sua irmã pela cidade, disse Eris. Isso era bom, falei que iríamos procurar informações. Afinal, informação era poder, e nunca faria mal tentar reunir tanta quanto pudéssemos. Na verdade, me senti um pouco envergonhado com o quão relaxado havia me tornado, tentando passar para a próxima etapa sem fazer isso primeiro. Então tá bom. Vou procurar algumas informações também, assim que terminar de enviar esta carta. Com isso, deixei os dois para trás. Fui em direção à Guilda dos Aventureiros para enviar a carta. Eu pretendia começar a procurar informações depois, mas, em poucos minutos, percebi que estava sendo seguido. No início, pensei que era Ruigerd me monitorando, provavelmente pensando que eu poderia ter problemas se ficasse por conta própria. Mas, depois das últimas coisas que passamos, isso não fazia sentido algum. Seria mais fácil ele me acompanhar em vez de me seguir. Além disso, sua capacidade de seguir as pessoas era incomparável. Se realmente quisesse me seguir, eu jamais o perceberia. E também não achei que fosse Eris. Ela era péssima em seguir as pessoas. Eu teria notado no segundo em que saísse da pousada, e ela preferia ficar bem atrás de mim em silêncio em vez de se esconder nas sombras, de qualquer forma. Então quem era? Havia alguém neste país que guardava rancor de mim. Não consegui pensar em nenhuma alternativa. Além disso, tinha acabado de chegar ao local. Era provável que eu causasse problemas no futuro, mas ainda não tinha incomodado ninguém. Isso estava conectado a algo que fiz no continente demônio? Alguém realmente estaria me seguindo por vingança? Improvável. Mas talvez fosse um sobrevivente do grupo de contrabando de Porto Zang que me avistou por acaso. Talvez estivesse planejando aproveitar a oportunidade para acabar comigo. Não, a explicação mais provável era que não tivesse absolutamente nenhuma conexão comigo. Quando virei a esquina, peguei um vislumbre de uma pequena figura se escondendo nas sombras. Era uma criança. Talvez uma das crianças da vizinhança tenha decidido fingir que eu era um cara mau e me seguir. Ou talvez fosse um órfão que planejava roubar minha carteira. Se me escondesse em algum lugar, ele poderia entrar em pânico e me procurar, e eu poderia pular e assustá-lo. Não, espera. Este mundo tinha raças como hobbits, que só pareciam pequenos. Não seria bom baixar a guarda. Mas decidi deixar o perseguidor escapar. Com isso em mente,
Virei à direita em 2 cruzamentos e entrei em um beco ligeiramente estreito. Tive a súbita sensação de que algo estava errado, uma sensação de que havia algo preso no fundo da minha garganta. Deixando isso de lado, usei magia para criar uma parede de terra. Uma parede de 3 metros se ergueu, fechando o beco atrás de mim. Ouvi passos apressados do outro lado enquanto meu perseguidor corria em direção à parede, seguido pelo som de algo batendo fracamente contra ela. Eu tinha ido bem fundo nos becos sinuosos para me livrar daquela criança. Agora, qual seria o caminho para voltar à estrada principal? Me senti como uma criança perdida. Ao contrário da divisão organizada de Milichion, até mesmo as principais vias públicas desta cidade não seguiam um padrão. Mesmo alguém com um bom senso de direção, como eu, estava começando a se perder. Achei que, se fosse preciso, sempre poderia usar magia para subir em um telhado. Espera. Espera aí, este beco era igual ao da visão que o Deus Homem me deu. Ah! Finalmente entendi o sentimento estranho de alguns momentos atrás. Era um déjà vu. Girando nos calcanhares, corri de volta para o beco sinuoso. Dei a volta em um entroncamento, mas consegui refazer meus passos até a parede de terra que criei. Não! Pare! Ouvi alguém gritando. Devolva! Coloquei minha mão contra a estrutura sólida e canalizei minha mana nela. Usando magia da terra, enfraqueci a composição da parede enquanto simultaneamente utilizava magia do vento para desencadear uma onda de choque. Com um estrondo enorme, a coisa toda desmoronou e caiu. Diante de mim estava a visão que o Deus Homem me mostrou. Um soldado agarrou rudemente a mão de uma garotinha, enquanto outro segurava um papel que havia tomado dela, rasgando-o em pedaços. Isso é para o meu pai. Não rasgue isso! Gritou a garota. Em meio ao eco de seus protestos, os soldados olharam em minha direção, confusos. Quem diabos é você? A garota tinha um rosto que lembrava o de Lilia, com o cabelo castanho de pau preso em um rabo de cavalo. Ela estava vestindo uma roupa folgada de empregada. Seu rosto, que normalmente deveria revelar felicidade e alegria, estava contorcido com lágrimas e ranhos correndo de seu nariz. Os soldados estavam olhando para ela com olhares obscenos em seus rostos. Espera, não. Não. Isso não estava certo. Pareciam sentir pena dela. Estavam fazendo isso por dever, e não porque queriam? Quem é você? Diga o seu nome. Eu sou, quase disse-lhe irmão dessa garota, mas me contive. Não devia revelar meu nome real, Eu sou o Cavaleiro da Lua Sombria. Que parte de você é um cavaleiro? Tá na cara que você é um mago. Ugh. Droga. Da próxima vez, eu definitivamente iria de mago maligno. Escuta, garoto. É bom que você queira bancar o herói, mas somos soldados do palácio. Essa garotinha se perdeu, então viemos acompanhá-la até em casa. Estava na cara que me consideravam nada além de uma criança travessa. Eu tinha certeza de que estavam mentindo sobre suas intenções, mas havia uma expressão preocupada no rosto do outro soldado enquanto ele olhava para Aisha, que ainda estava soluçando. O que quer que estivesse acontecendo no palácio para resultar na detenção de Lilia e Aisha, não significava necessariamente que os soldados rasos também fossem bandidos. Será que devia tentar dialogar? Mas vocês rasgaram a carta que ela estava segurando. Ah, isso é. Bem, como posso explicar? Adultos têm seus motivos. Os adultos tinham muitos motivos. Aisha encontrou uma abertura e bateu na mão do soldado. Ela se escondeu atrás de mim e se agarrou à minha cintura, seu rosto coberto de lágrimas e ranho. Por favor, ajuda! Olhando para sua expressão desamparada e comportamento frenético, de repente não me importei em me tornar ou não inimigo deste reino. Dozegus Duque Muleder e Dor e Dub. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que ela estava dizendo em meio aos soluços, mas poderia dizer que estava desesperada. Certo. Hora de acabar com isso. Dentro de mim existia um adulto. Não consegui manter a farsa de uma criança brincando de herói. Sem aviso, levantei minha mão e silenciosamente enviei um canhão de pedra voando para os soldados. O homem no qual eu tinha mirado sacou sua espada instantaneamente e interceptou o projétil. Opa! Essa foi uma reação e tanto. Estilo de Deus da água, hein? Isso dificulta um pouco as coisas. Mas o canhão de pedra não era o único feitiço que eu conhecia. Contanto que mantivesse alguma distância, isso seria fácil. Mesmo você sendo a primeira pessoa a conseguir evitar meu canhão de pedra, pensei. Um mago que pode usar magia sem encantamentos? Então, ele poderia ser aquele. Chame reforços. Certo. Criei um fosso sob os pés do soldado que estava prestes a fugir.
Os. Ao mesmo tempo, disparei canhões de pedra em rápida sucessão para desviar a atenção do outro soldado. Ao fazer isso, disse a Aisha: vamos sair correndo. Você consegue? Sim. Ela assentiu, mesmo em meio aos soluços. Muito bom, muito bom. Tudo o que eu tinha que fazer era deixar o oponente inconsciente e poderíamos escapar. Pi. Assim que pensei nisso, um ruído agudo, como o grasnar de um pássaro, ecoou por perto. Surgiu do fosso que eu fiz. Um apito. Aquele soldado estava soprando um apito de alarme. Momentos depois, vindos de todos os lados, próximos e distantes, outros assobios se juntaram ao coro. Pi, piu. Cada um soava um pouco diferente, provavelmente para permitir que as pessoas identificassem suas localizações exatas. Assim que meu oponente viu que eu havia parado de lançar canhões de pedra contra ele, gritou: criamos um bloqueio em torno desta área. Mais soldados estarão aqui em um momento. Desista de sua luta inútil e entregue a garota. Não vamos te machucar. A área estava prestes a ser invadida. No entanto, eu ainda tinha uma carta na manga. Aisha. Segura firme. Não solte, não importa o que. Apesar de sua confusão, Aisha colocou os braços em volta da minha cintura e se segurou. Peguei seu colarinho com minha mão esquerda e canalizei mana na minha mão direita. Então, conjurei uma lança de terra com a ponta achatada aos meus pés e a usei como uma catapulta para nos lançar ao céu. O quê? Ah! Ah! Até logo, perdedores! A propósito, quebrei minhas duas pernas quando pousamos. Com certeza nunca mais voltaria a fazer algo parecido. Capítulo 4. Deus não está aqui. Aisha chorou por um bom tempo depois que escapamos, e também soltou enormes soluços que sacudiram todo o seu corpo. Até mesmo fez xixi nas calças. Mas eu entendia como ela se sentia. Se dois homens assustadores agarrassem meu braço e me ameaçassem, provavelmente também começaria a tremer. Mas não ficaria assustado ao ponto de fazer xixi nas calças. Aqueles dois soldados provavelmente foram mais cavalheirescos do que a maioria seria, mas deve ter sido uma experiência terrível para uma criança de 5 ou 6 anos. Parecia que, quanto mais jovem, mais escandalosas seriam as diferenças de idade. Para os alunos do fundamental, os do ensino médio poderiam ser tão assustadores quanto adultos. E os soldados eram adultos de verdade. Eu, pelo menos, queria acreditar que era essa a razão para ela estar chorando, e não o estalo das minhas duas pernas quebrando quando pousamos no chão. Rapidamente usei magia de curar para ajustar tudo, mas aquilo com certeza doeu. Atualmente, estava evitando mencionar seu pequeno acidente enquanto lavava silenciosamente a sua roupa de baixo. Estávamos de volta à pousada. Quando chegamos, Eris e Ruigerd já tinham partido, tinham dito que sairiam em busca de informações, então provavelmente só voltariam de noite. E, momentos atrás, Aisha tinha tirado sua roupinha de empregada, que era toda folgada. Depois que ela tirou sua calcinha totalmente encharcada, eu a enxuguei com uma toalha umedecida e dei a ela uma das camisas que sempre usava. Então peguei um balde de madeira, um pouco de sabão e sua calcinha. Meu antigo eu teria ficado incrivelmente excitado com essa situação e o item em minha mão. Digo, é só pensar nisso. Na cama havia uma garotinha chorando, usando apenas uma blusa grande demais para ela. Qualquer pervertido que se encontrasse em tal situação ficaria excitado, certo? Por que não dei uma calcinha limpa para ela usar? Isso era óbvio, não tinha nenhuma. Fui instruído a nunca tocar nas calcinhas de Eris, afinal de contas, e não importa o quão urgente fosse a situação, não poderia ir contra uma das regras pétreas do fim da linha. Simplesmente pensar nisso já era assustador. De qualquer forma, de volta à história. Meu coração estava calmo como a superfície parada de um lago. Esqueça a excitação, não havia nem mesmo uma ondulação na água. Estava tudo tão polido e imóvel quanto um espelho. A única coisa que me incomodava eram os soluços intermináveis de Aisha. Será que, quando parei de prestar atenção, virei algum tipo de homem santo? Ou tinha ficado com tanto medo de despertar a ira de Eris que meu monstrinho ficou incapaz de se revelar para as batalhas? Ei, amigão, tudo bem aí embaixo? Esses pensamentos incômodos me preocuparam enquanto eu lavava e secava a calcinha de linho simples e o uniforme de empregada de Aisha, que pareciam feitos de materiais de alta qualidade. Os entreguei para ela, que em algum momento tinha parado de chorar, e ela as vestiu feliz da vida. Pensando bem, eu também nunca tive interesse pelos seios de Zenith. Na minha encarnação anterior, nunca me importei muito com coisas como gênero ou idade, mas, aparentemente, para o meu corpo atual, a família estava além dos limites.
A vida com certeza era uma coisa misteriosa. Meu nome é Aisha Greira. Muito obrigada. Vestida com seu uniforme de empregada, Aisha fez uma reverência para mim. Seu rabo de cavalo balançou com o movimento. Rabos de cavalo eram algo realmente incrível. Ares ocasionalmente usava um, mas o dela estava mais para aqueles das garotas de clubes esportivos. Aisha, por outro lado, parecia mais uma boneca incrivelmente adorável. Seus olhos estavam injetados de sangue, então, não seria melhor dizer que estava mais para uma boneca amaldiçoada? Sir Cavaleiro, se você não tivesse me salvado, eles teriam me arrastado de volta para lá. Quando ela me chamou de Sir Cavaleiro, lembrei-me de que me apresentei como Cavaleiro da Lua Sombria. Uma gota de suor escorreu pelas minhas costas. Talvez tivesse me empolgado um pouco demais durante a conversa com Ares. Quando pensei em como aquele nome poderia ser usado para zombar de mim dentro de 10 anos, meio que me arrependi de usá-lo. Sério, muito obrigada. Ela voltou a curvar-se profundamente. Quantos anos que ela tinha mesmo? Uns 6? Era muito bem educada para alguém tão jovem. Já que você me salvou, tenho apenas um pedido egoísta a te fazer. Certo. Por favor, me dê papel e caneta para que eu possa escrever uma carta. Além disso, diga-me onde fica a Guilda dos Aventureiros. Irei apreciar a sua ajuda. Assim que ela terminou de falar, Aisha voltou a curvar a cabeça. Pelo menos ela sabia dizer por favor quando pedia ajuda. Era uma garotinha esperta. Ah, isso mesmo, Paul mencionou algo sobre Lilia dar a Aisha uma educação extra rigorosa, não foi? Você só precisa disso? Tem algum dinheiro? Não tenho dinheiro. Não te ensinaram que você precisa de dinheiro para enviar cartas e comprar caneta e papel? Era fundamental ensinar, desde cedo, a importância do dinheiro para as crianças. Eu duvidava que Lilia deixaria algo tão importante de lado, mesmo se houvesse algumas coisas que as crianças não deveriam aprender até ficarem mais velhas. Minha mãe me ensinou que, se uma menina como eu olhar para alguém com um olhar suplicante e disser, quero enviar uma carta para meu papai, não terei que gastar dinheiro. Ah, Lilia, sua canária. Você estava ensinando sua filha a usar sua feminilidade como uma arma? Quando percebi isso, os maneirismos de Aisha começaram a parecer muito encenados. Não, sério, o que Lily estava ensinando a ela? Há muito tempo tento entrar em contato com meu pai, mas as pessoas do castelo me dizem que não, e não me deixam mandar nenhuma carta. Eu já tinha ouvido falar que Lily estava sendo detida. Agora sabia que também não estavam permitindo que ela ou Aisha enviassem cartas. As coisas talvez estivessem mais sérias do que imaginei. Quando o Deus Homem me disse que eu precisava salvá-las, suspeitei que essa era uma situação em que Paul estava sendo traído. Há mais alguém que você possa pedir ajuda além do seu pai? Não há. Por exemplo, alguém que sua mãe conhece, como uma garota um pouco mais velha que você e tem cabelo azul. Ou, talvez, um irmão seu que deveria estar por aí em algum lugar? Perguntei, completamente indiferente. Aisha franziu as sobrancelhas. Ela tinha uma expressão de consternação no rosto, mas por quê? Eu tenho um irmão, mas... Não posso pedir ajuda a ele. Por que diabos não? Ele acabou de te salvar, não foi? Você se importa se eu perguntar o seu motivo? Motivo? Claro. Minha mãe me contou todos os detalhes sobre o meu irmão. Certo. Aisha continuou. Mas eu não posso acreditar em nada daquilo. Como alguém seria capaz de usar magia de nível intermediário aos 3 anos e virar um mago da água de nível santo aos 5? E, ainda por cima, virar tutor da filha do Lorde Suzerano da região? Não dá para acreditar em nada disso. Ela definitivamente está mentindo. Bem, eu não poderia culpá-la por pensar assim. Mas se você o conhecer, pode acabar descobrindo que ele realmente é um bom irmão mais velho, não acha? Improvável. Por quê? Minha mãe guardou uma caixinha do tesouro lá em casa. Ela sempre me disse para não tocar, então perguntei o motivo. Pelo visto, tinha algo muito importante para o meu irmão dentro daquilo. Uma caixinha. Pensando bem, senti como se já tivesse escutado Paul mencionando algo semelhante. Aisha continuou. Uma vez, quando minha mãe não estava por perto, dei uma espiada. O que você acha que estava dentro daquilo? Eu não sei, o quê? Calcinhas. Calcinhas de uma menina. De acordo com meus cálculos, calcinhas de uma menina bastante jovem. Por um momento, pensei que talvez meu irmão mais velho fosse, na verdade, uma irmã, mas seriam grandes demais para ele. Portanto, havia apenas uma pessoa a quem poderiam pertencer, e essa é a tutora do meu irmão.
Ele só tinha uns 4 ou 5 anos e já estava guardando a calcinha de uma garota, sempre pensando no futuro. Cálculos. Espera um segundinho aí. Essa criança era muito inteligente para sua idade. Mas que diabos? Ela só tinha uns 5 ou 6 anos, certo? Será que você não calculou mal? Sugere. Não. Pedi informações para minha mãe. Parece que meu irmão espiava aquela garota enquanto ela tomava banho e também vigiava os pais enquanto eles estavam se divertindo. Minha mãe tentava encobrir isso, mas eu sabia que não há engano, meu irmão é um pervertido. Um pervertido. Um pervertido. Um pervertido. Não há engano, meu irmão é um pervertido. E, só por diversão, mais uma vez, um pervertido. Certo, pare. Pensei. Minha capacidade mental já está zerada. Certo, então seu irmão é um pervertido. Isso é realmente complicado, fui eu quem provocou isso, mas, sério, fiquei em choque. Nunca imaginei que algo assim fosse. Droga. Agora entendi. Foi por isso que o Deus Homem me disse para não usar meu nome verdadeiro. A propósito, Sr. Cavaleiro, qual é o seu nome verdadeiro? Isso é segredo. Nas ruas, me chamam de mestre do canil do fim da linha, respondi, mantendo um olhar frio e composto em meu rosto. Provavelmente isso seria o melhor, ao menos por agora, caso quisesse evitar revelar que era seu irmão mais velho. Ah! Senhor mestre do canil, não é? Que legal! Acho que você pode usar até magias de invocação e coisas assim, não é? Não, respondi. Tudo o que posso fazer é controlar 2 cães muito ferozes. Isso é incrível! Aisha tinha um brilho nos olhos ao olhar para mim, quase como se fosse um cachorrinho. Um cachorrinho que estava sendo enganado, claro. Isso fez meu coração doer um pouco, mas se revelasse que era seu irmão mais velho, ela poderia não estar disposta a me ouvir. Tudo o que precisava fazer era esconder minha verdadeira identidade até que pudesse impetuosamente resgatar Lilia. Uma vez que fizesse isso, melhoraria muito sua percepção sobre mim. Tudo bem, eu vou resgatar sua mãe. Hein? Ela ficou olhando para mim de olhos arregalados quando fiz essa declaração. Mas... Por favor, deixe comigo. E foi assim que Aisha e eu nos conhecemos. Ela com certeza tinha a pior impressão de mim, mas não era tão ruim quanto a de Nor, considerando que bati em nosso pai bem na frente dela. Agora, pensava que eu era um pervertido por ter guardado a calcinha de Roxy, mas acabou entendendo que às vezes as pessoas precisavam de algo para guardar. Deixando isso de lado, por que ela chamaria alguém de pervertido só por estar guardando uma calcinha? Aisha ainda não tinha idade suficiente para ligar a roupa íntima ao desejo sexual. Ela nem tinha idade suficiente para entender o que era excitação sexual. Se alguém estivesse ensinando coisas estranhas para minha irmã mais nova, não ficaria impune. A propósito, senhor mestre do canil. Sim? Como é que você sabe meu nome? Vamos deixar de fora a parte em que lutei por uma desculpa até que finalmente vi o nome dela bordado na borda de suas roupas. Aisha me contou o que aconteceu nos últimos 2 anos. Ela deixou os detalhes de lado, então a explicação foi bem pobre, mas entendi o que queria dizer. Parecia que ela e Lily haviam sido teletransportadas para o Palácio Real do Reino Shirone. Seu aparecimento súbito foi considerado suspeito e as duas foram presas. Lily havia tentado se explicar, mas os poderes instituídos decidiram mantê-las confinadas no palácio. Aisha não entendia o porquê ou o que aconteceria a seguir, mas sabia que, por algum motivo, nem mesmo a deixariam enviar uma carta. Pelo visto, não haviam feito nada de ruim para Lilia, ou pelo menos nada que deixasse marcas visíveis. Quem sabia o que poderia estar acontecendo à noite enquanto Aisha não estava ciente das coisas? Lilia estava envelhecendo, então, esperançosamente, a possibilidade de as pessoas se esforçarem para violá-la seria baixa. Era estranho que ainda continuassem detidas mesmo 2 anos e meio após serem teletransportadas. Lilia realmente não conseguiu esclarecer o mal-entendido, mesmo após tanto tempo? Deviam existir mais fatores dos quais eu não estava ciente. E, em meio a tudo isso, Aisha estava tentando enviar uma carta para Paul, pedindo por socorro. Ela se perdeu e percebeu que, se seguisse um aventureiro, acabaria chegando à guilda. Pelo visto, o aventureiro que encontrou era eu. Aisha não mencionou Roxy. Será que a maga não estava tentando ajudar Lilia? Não, era possível que as coisas só estivessem tão ruins assim porque Roxy estava tentando ajudar por baixo dos panos. Seja lá qual fosse o caso, tudo o que eu poderia fazer era esperar pela resposta de minha mestra. O Deus Homem tinha dito para enviar uma carta a ela. Agora que já tinha feito isso, o resto das peças do quebra-cabeça deveriam se encaixar.
Ah, então você veio do continente demônio, hein? Aisha estava ansiosa para saber mais sobre mim. Aham. Também fui pego no incidente de deslocamento de Fitoa. E o que você fazia antes disso? Era professor particular. Estava ensinando magia para a filha de um nobre. Ah, sério? Aonde? Roa, falei. Esse é o mesmo lugar que meu irmão. Talvez vocês dois já tenham até se encontrado. Sim. A possibilidade é tão grande quanto achar uma agulha no palheiro, mas existe. Deixando isso de lado, parecia que Aisha tinha aprendido muitas coisas com Lilia. Bom senso geral, etiqueta, sabedoria que a ajudaria no dia a dia, como ser uma empregada doméstica e etc. Parecia suspeito para mim que ela pudesse entender tudo isso na sua idade, mas, pelo menos, sabia o suficiente para ser capaz de me explicar as coisas. Sua capacidade de falar também estava avançada para sua idade. Talvez estivesse apenas fingindo agir como uma adulta, mas ainda era inteligente. Sério. Desde que era jovem, tinha a capacidade de absorver tudo que lhe ensinavam como uma esponja. Me perguntei como ela ficaria quando envelhecesse. Será que eu conseguiria manter minha dignidade de irmão mais velho? Se você estava ensinando a filha de um nobre, talvez a família dela estivesse em contato com o empregador do meu irmão. Já ouviu algo sobre isso? Não, gaguejei. Receio que nunca escutei nada sobre ele. Ah, tá bom. Eu esperava ouvir quais foram suas impressões sobre meu irmão. A única coisa que já ouvi foi que a jovem senhorita na mansão do Lorde Suzerano era muito violenta e impossível de se controlar. Por mais que eu estivesse tentando fornecer poucas informações, Aisha acabaria descobrindo que eu era seu irmão. E eu não queria que ela acabasse descobrindo que falei deliberadamente sobre mim enquanto me passava por outra pessoa. Assim sendo, minha irmã me perguntou várias coisas sobre o continente demônio, às quais respondi em detalhes. Eu estava preocupado em não saber o que falar com uma criança tão jovem, mas Aisha era tão inteligente que nunca faltava assunto. Por mais estranho que pareça, encontrei-me genuinamente gostando do que foi meio que a minha primeira conversa real com minha irmãzinha. Algumas horas depois, talvez exausta, Aisha adormeceu. Eris e Ruigerd voltaram depois que o sol se pôs, parecendo cansados. Pelo visto, foram até as favelas para coletar informações e muita coisa aconteceu, incluindo uma briga. Brigaram entre si de novo? Pareciam estar se desculpando, mas isso não era nenhuma novidade, então não pediria por detalhes. Todo mundo faz algumas bobeiras às vezes, até eu. Desde que estivéssemos uns com os outros, ficaria tudo bem. Contei como encontrei Aisha, como Lili estava trancada no castelo e como muitas coisas sobre a situação pareciam terrivelmente suspeitas. Enquanto fazia isso, disse que também estava escondendo meu nome. Ficaram impressionados com o quão importante parecia ser a questão de manter minha identidade real em segredo. Por que você está sendo tão evasivo quanto a isso? Perguntou Eris. Pelo visto, alguém contou algumas mentiras sobre mim para ela. Quero mostrar que tem um lado bom, assim a Aisha vai corrigir as percepções que tem sobre mim. Bem, acho que você é legal do jeito que é. Eris, tentei mostrar um sorriso de agradecimento por dizer coisas tão doces sobre mim, mas quando fiz isso, ela deu um passo para trás. Por que você fica com esse sorriso assustador no rosto quando eu te elogio? Pelo visto a minha marca registrada era assustadora. Isso foi um pouco chocante. Alguém por favor me dê uma cara nova. De qualquer forma, se é isso que está acontecendo, então vamos atacar o castelo. Exclamou Eris, totalmente disposta a partir para o ataque. Já faz um tempo desde que invadi um castelo. Até Ruigerd estava erguendo sua lança como se estivesse ansioso para começar. Corri para esfriar seus motores. Não. Por enquanto vamos esperar uma resposta à minha carta. Eris parecia ter ficado desanimada com minhas palavras. Como sempre, ela só queria sair feito louca. Certamente teria sido mais simples dispensar a sutileza e lançar um ataque ao castelo, mas isso poderia colocar Roxy em apuros, e eu queria ser capaz de olhar nos olhos dela quando nos encontrássemos. Primeiro, precisávamos saber exatamente o que estava acontecendo. Definitivamente, não era só porque eu queria ver a Roxy, só para informar. Com isso, o dia chegou ao fim. No dia seguinte, uma cavaleira apareceu na estalagem quando o relógio estava quase batendo no meio-dia. A armadura que usava tinha um estilo semelhante à dos possíveis sequestradores de Aisha, embora fosse de qualidade superior. Fiz os outros esperarem no quarto enquanto desci para o saguão sozinho para lidar com ela. Você é o Lorde Rudeus? Sim. Faço parte da guarda imperial do Sétimo Príncipe. Meu nome é Ginger York. Fiquei me perguntando por que um membro da guarda imperial estava ali.
Então, novamente, Rox estava ensinando um príncipe. É um prazer conhecê-la. Sou Rudeus Greira. A cavaleira estava sozinha. Ela me observou sem um pingo de emoção enquanto fazia uma apresentação cavalheiresca e se curvava. Devolvi o cumprimento com uma reverência ao estilo nobre. Eu não tinha certeza de qual era a saudação apropriada, mas contanto que transmitisse minha sinceridade, isso seria o suficiente. Lady Roxy pede que você vá encontrá-la. Por favor, me acompanhe ao Palácio Real. Ela não mencionou nada sobre os eventos que ocorreram no dia anterior. Eu não tinha escondido meu rosto durante a confusão, mas parecia que não fui identificado. Hesitei. O que deveria fazer com Aisha? Se a levasse comigo, saberiam que fui eu quem atacou aqueles soldados usando o canhão de pedra. Teria que simplesmente deixá-la para trás. Poderia me desculpar com os soldados assim que tivesse Roxy me apoiando. Com isso decidido, disse a Aisha para não sair do quarto em nenhuma circunstância e confiei sua proteção a Ruiger e Eris. Como iria encontrar Roxy, verifiquei a minha aparência 2 vezes antes de partir. Meu cabelo estava penteado e eu estava com minhas vestes habituais. Ah, certo, pensei. Deveria levar uma caixa de doces para ela. Me perguntei o que deveria comprar, já que não havia muito tempo. Foi então que localizei a estatueta ultra impopular de Ruiger, no fundo da minha bolsa de ferramentas. Lembrei-me de que em uma de suas cartas, falou sobre ter visto uma estatueta de si mesma. Podia ser interessante mostrar este modelo e dizer que também tinha criado aquela outra estatueta. Você está sendo terrivelmente meticuloso com isso, comentou Eris. Já faz um tempo desde a última vez que vi minha mestra. Você vai me apresentar formalmente a ela, certo? Sim, é claro. Vou fazer isso assim que tivermos resolvido tudo. Terminei minha última preparação. Tem certeza de que vai sozinho mesmo? Perguntou Ruiger em um tom preocupado. Eu sempre me metia em problemas quando ficava sozinho, então entendi a sua preocupação. Sem problemas. Se acontecer alguma coisa, voarei direto de volta para cá. Isso era apenas uma figura de linguagem, é claro. Eu nunca iria tomar uma atitude tão drástica a ponto de voltar a quebrar minhas 2 pernas. Senhor mestre do canil, disse Aisha. Não se preocupe. Deixe isso comigo. Ela parecia ansiosa, então afaguei sua cabeça. Aisha mordeu seus lábios, formando uma linha, e acenou com a cabeça. Boa garota, pensei. Liderado pela cavaleira Jindir, fui em direção ao Palácio Real. Nós nos movemos rapidamente ao longo da beira de uma estrada principal, movimentada e com carruagens indo e vindo. A estrada tinha tantas curvas e desvios, e às vezes era tão estreita que as carruagens não podiam passar livremente umas pelas outras. Presumi que fosse uma contramedida para o caso de um ataque inimigo. Já tinha ouvido falar de uma cidade da região de Mino, no Japão, que tinha ruas parecidas. Jindir parecia bastante taciturna, então não falei mais do que o necessário. Se eu fizesse alguma pergunta, ela responderia. E era sempre educada. Certo, agora o próximo. Uma voz enérgica explodiu no ar. Virei minha cabeça na direção daquilo. Ela costumava ser uma cavaleira do país de Washawa. Esta é uma escrava pronta para a batalha. É um pouco agressiva, mas é habilidosa. 3 moedas de ouro. Um mercado de escravos ocupava uma área voltada para a estrada principal. Lá, em uma plataforma alta, estava uma fila de escravos. Havia 3 humanos e um homem-fera com orelhas de coelho. 2 deles eram homens e 2 eram mulheres. Todos estavam com seus corpos completamente expostos. Mesmo de longe, podia ver suas peles brilhando. Provavelmente tinham sido lubrificados para ficarem mais atraentes. Eu tinha certeza de que o homem do povo fera havia sido capturado da grande floresta. E não tinha meios, muito menos obrigação, de ajudar, mas ainda assim franzia a testa. Olhei para o seio da mulher Washawa e senti meu amiguinho lá embaixo reagindo. Podia até mesmo ouvir o comerciante ao lado dos escravos explicando várias coisas sobre eles, mas não conseguia entender os detalhes. Provavelmente estava falando sobre os pontos positivos para a venda de cada escravo, como suas habilidades e país de origem. Depois de alguns momentos, as vozes da multidão ficaram mais altas. Era um leilão. Se Lilia e Aisha tivessem azar, poderiam ter terminado ao lado daqueles escravos. Suas circunstâncias atuais não pareciam tão ruins se fossem comparadas, mas não era como se eu já pudesse dizer isso com alguma certeza. Percebi que Jindir estava olhando para o mercado de escravos com a testa enrugada. Seu dever era manter a ordem pública no país. Talvez ver pessoas fazendo negócios tão inescrupulosos abertamente a incomodasse. Achei que o mercado de escravos fosse mais escondido, falei, tentando puxar conversa.
Os mercados de escravos que já tínhamos visto eram quase sempre meio escondidos. A escravidão, por si só, não era vista como algo ruim neste mundo, mas foi a primeira vez que vi escravos sendo vendidos abertamente, ainda por cima, em uma rua principal. De fato, esses tipos de leilões normalmente são realizados escondidos. Então, suponho que hoje está havendo algum tipo de evento ou algo assim. Não. Parece que ontem, alguns aventureiros entraram em uma briga na área onde normalmente ficam os mercados de escravos. Como aquele local não pode mais ser usado, foram temporariamente realocados a este. Uma briga no mercado de escravos, hein? Ares e Ruiger disseram que acabaram se envolvendo em uma briga. Senti que as duas coisas deviam estar conectadas, mas tocar no assunto só iria causar problemas. Perdoe-me, disse Dindir quando de repente me agarrou por baixo dos braços e me levantou. Por favor, assista aos procedimentos daqui. Ah, obrigado. Ela estava me oferecendo um ponto de vista melhor para acompanhar o que estava acontecendo. Com certeza era uma mulher perceptiva. Com certeza não era uma beldade, mas com seu poder de observação, eu tinha certeza de que encontraria um bom marido algum dia. Lady Roxy também ficava pulando tentando dar uma olhada sempre que havia uma multidão. Sério? Sim. Mas ela sempre parecia ficar em algum tipo de conflito interno quando eu a levantava assim. Tentei imaginar, Roxy pulando para cima e para baixo enquanto reclamava, não consigo ver nada. Então imaginei Dindir, com suas boas intenções, incapaz de ficar parada só assistindo. Então, finalmente, Roxy, mais uma vez, parecendo desanimada ao dizer, por favor, me coloque no chão. Você já a segurou assim antes? Perguntei. Sim, e ela ficava brava e mandava colocá-la no chão na mesma hora. Eu sabia. Onde você a segurava? Onde? Fazia igual estou fazendo com você agora. Ela tinha me levantado segurando meus braços. E como parecia? Exatamente como eu disse, repetiu Dindir. Ela parecia em conflito e mandava colocá-la no chão na mesma hora. Eu queria saber era sobre a pele dela, mas, tudo bem. Por favor, me coloque no chão, falei. Vamos logo. Não havia nada de particularmente interessante acontecendo. Tudo o que pude ver foram os escravos prestes a serem vendidos em uma gaiola de ferro. Nos viramos na direção do palácio e apertamos o passo. O que minha professora está fazendo no Palácio Real? Perguntei, pensando que tinha encontrado algum assunto que tínhamos em comum. Normalmente ela fica ensinando o príncipe, mas quando não está ocupada, se junta aos soldados para o treinamento. Me lembrei de que Roxy havia mencionado algo parecido na carta que me enviou quando eu estava em Roa. Ah, sim. Ouvi como vocês conduzem o treinamento sob a premissa de que seu oponente é um mago, não é? De acordo com a carta de Roxy, os soldados estavam treinando para desviar a magia que ela lançaria neles enquanto estavam em combate corpo a corpo um contra o outro. A ideia era aprender a desviar a magia que poderia aparecer repentinamente durante o treinamento, e isso poderia ajudar a escapar da morte quando realmente acabassem enfrentando as circunstâncias reais em um campo de batalha. Isso mesmo. Já somos todos espadachins de nível intermediário do estilo Deus da Água, mas graças à Lady Roxy, agora podemos desviar de magias quando elas são lançadas de repente em nossa direção. Então foi por isso que o cavaleiro do dia anterior foi capaz de desviar o meu canhão de pedra. Ver um soldado sem qualquer nome se defendendo de um de meus ataques foi um choque, mas agora fazia sentido, já que sabia que era tudo graças aos ensinamentos de Roxy. E, após isso, continuamos conversando a respeito da minha mestra. Conversamos sobre como os soldados sentiram seus corações mais quentes quando viram o rosto de Roxy ficando pálido após ela queimar um tapete bem no meio de uma de suas aulas de magia. Em seguida, conversamos sobre como seu rosto ficou pálido novamente quando uma refeição estava cheia de pimentas, e ela as engoliu inteiras, sem mastigar uma vez que fosse. Também já ouvi falar de você, Lord Rudeus, disse Dindir. Hã? O que ela disse sobre mim? Ela nos disse que, desde tenra idade, você era um gênio que podia lançar magia sem o uso de encantamentos. Minha professora disse isso? Perguntei. Lady Roxy costumava se gabar de você. Ela falava que, honestamente, sentia que não era qualificada para ensinar alguém de seu calibre. Eu ri. Mas quanto exagero. Enquanto conversávamos, finalmente chegamos ao castelo. Era bastante grande, mas não tão grande quanto o castelo Kishirizu em Hikarizu ou o Palácio Branco em Mirishion. Era quase do mesmo tamanho da casa de Ares e sua família. Em outras palavras, o país era quase do tamanho de uma única região do Reino Asura. Muito bem, Reino Asura, você com certeza não me decepcionou. Ginger fez uma pequena reverência ao guarda no portão.
Em resposta, ele ficou rigidamente a postos. Obrigado pelo seu serviço e dedicação. Por aqui. Comecei a seguir em frente, mas Ginger me guiou de lado. Demos a volta no castelo e passamos pelo que parecia ser uma porta dos fundos. Sinto muito por isso. Apenas nobres são permitidos a passar pela entrada da frente. Entendo. Entramos no que parecia uma sala de guardas. Havia duas grandes escrivaninhas com vários soldados sentados ao redor delas, divertindo-se com o que parecia ser um jogo de cartas. No segundo que viram Ginger, imediatamente deixaram seus lugares e ficaram em posição de sentido. Obrigado pelo seu serviço e dedicação. Ginger, mais uma vez, curvou-se um pouco antes de seguir adiante. Observei os homens com o canto do olho enquanto a seguia. Senhorita Ginger, você é alguém importante? Entre os cavaleiros, estou em 12º lugar. 12º? Eu não sabia dizer se essa era uma classificação alta ou baixa. Se incluísse todas as centenas de cavaleiros deste país, provavelmente não era baixa. Por aqui. Ginger nos conduziu cada vez mais para o fundo do palácio. Seus passos ficaram cada vez mais cautelosos enquanto ela avançava. A mulher não subiu nenhuma escada, apenas me conduziu por um corredor e, no final, parou do lado de fora de uma porta bem no centro do castelo. Este deve ser o quarto de Roxy, pensei. Ele estava localizado em uma área terrivelmente deserta do palácio, mas de alguma forma parecia apropriado para ela. Ginger olhou para o que eu tinha comigo e estendeu a mão. Com licença, por favor, entregue seu cajado e seus outros pertences. Ah, claro. Que gentileza da parte dela agir como uma porteira. Ginger pegou minhas coisas e bateu com o punho na porta. É a Ginger. Trouxe Lord Rudeus comigo. Entre. Foi a voz de um homem que respondeu. Antes que pudesse processar a dúvida que senti, Ginger abriu a porta e me fez entrar. Eu, obedientemente, entrei. Então este é o Rudeus, hein? Sentado diante de mim, parecendo todo presunçoso, estava um garoto. Ele parecia um barrilzinho roliço, todo reclinado e arrogante em sua cadeira. Não era só em questão de altura, até seus braços e pernas pareciam curtos. Era meio que o resultado do cruzamento entre um hobbit e um anão. A única coisa visivelmente grande nele era sua cabeça, que era do tamanho da de um adulto. Seu rosto parecia o de um otaku, dando-me a sensação de que éramos dois irmãos. Mas não era um rosto atraente. De pé ao lado do garoto estavam duas criadas. Uma deles parecia familiar e a outra não. Chamaremos a última das duas de criada A. Ela parecia ter quase 30 anos e tinha uma aparência bastante normal. Quanto à criada B, seu rosto era exatamente igual ao de Lilia. Na verdade, não, era Lilia. 5 anos se passaram, então ela parecia um pouco mais velha do que eu me lembrava. Isso não era surpresa, já que estava envelhecendo, ainda mais depois de ter passado pelo estresse do incidente de deslocamento. Lilia estava em uma cadeira. Havia cordas amarradas em torno dela e sua boca estava amordaçada. Não vi Roxy em lugar nenhum. Hã? Que diabos é isso? Confuso, olhei em volta. Pensei que Roxy estaria presente, que iria explicar o que estava acontecendo. Solte-o. Ao som da voz do garoto, o chão abaixo de mim desapareceu. Quando percebi onde estava, me vi preso em um círculo mágico. No momento em que o garoto deu o sinal, o chão sob meus pés abriu e eu caí por um buraco no chão. Levei vários segundos para perceber o que havia acontecido. Agora estava em uma salinha, com cerca de 6 tatames de largura. Havia um círculo mágico desenhado no chão e luz fraca irradiava dele. Na mesma hora tentei lançar uma lança de terra para me jogar de volta para o cômodo acima. Mas a magia não funcionou. Voltei a tentar, canalizando uma quantidade maior de mana em meus pés, tentando conjurar um pilar de terra, mas não aconteceu nada. Isso foi estranho. Eu com certeza conseguia sentir a mana deixando o meu corpo. Este provavelmente era o trabalho do círculo mágico que me cercava. Uma barreira, hein? Estendi a mão até a borda do círculo e me vi tocando o que parecia ser uma parede. Tentei socá-la, mas aquilo nem mesmo tremeu. Eu não conseguiria sair. Mesmo assim, não entrei em pânico. Minha mente talvez não tivesse compreendido toda a situação em que eu me encontrava. Ha! É inútil. Inútil, eu digo. Essa é uma barreira de nível rei que eu criei para poder capturar a Roxy. Alguém como você jamais conseguirá se livrar dela. O garoto roliço de alguns momentos atrás desceu os degraus do canto da sala enquanto cambaleava. Ele ficou na minha frente, mostrando um sorriso de orelha a orelha enquanto se inclinava para trás, triunfante.
E você é? Perguntei. Meu nome é Pax. Pax Chirone. Pax? Ah, certo. O sétimo príncipe. O que ele estava planejando fazer prendendo Roxy em uma barreira na qual ela não seria capaz de usar magia? Espere, em sua carta, Roxy o descreveu como sendo parecido comigo. Eu era um cavalheiro. Portanto, era lógico que ele faria algo muito cavalheiresco. Um cavalheiresco ato de violência. Hehe. Eu gosto dessa expressão no seu rosto, Rudeus Greira. Ele gargalhou quando viu minha frustração. Mas fiz uma cara de desentendido e respirei fundo. Acalme-se, disse a mim mesmo, apenas acalme-se. Então eu caí em uma armadilha? Entendo. Peço desculpas formais por ter atacado aqueles soldados ontem. Mas, primeiro, chame a Roxy aqui. Eu costumava ser o pupilo dela. E ela pode confirmar a minha identidade. Então posso chamar meu advogado e podemos dar andamento a um julgamento adequado. Roxy não está aqui. Roxy não estava. O quê? Fiquei ainda mais chocado com suas palavras do que pensei que ficaria. Roxy não estava aqui. Isso significava que Deus não está aqui. Deus não estava. Não, isso não poderia ser possível. O grande matemático Euler não afirmou que Deus existia? Ele não recebeu uma ordem de Catarina Grande e ofereceu a magnífica prova de que Deus era real? Deus existia. Eu poderia fazer o mesmo e, por mim mesmo, provar a existência de Deus. Não. Deus está aqui. O quê? Deus? Pax estava com uma expressão de espanto no rosto. Isso mesmo, Deus. Não se engane, se Deus não estivesse aqui, haveria uma guerra santa. Isso mesmo. Então agora você está orando para Deus? Essa é a decisão correta, embora já seja tarde demais para você. Isso é verdade. Eu já tinha me acalmado, então era hora de deixar as piadas de lado. Então, a julgar pelo que você disse há pouco, Roxy não está mais neste país? Correto. Você vai ser a isca que a atrairá de volta para cá. Se quer dizer que ela irá me engolir, então saiba que este é o sonho da minha vida, respondi espontaneamente, sem sequer pensar. Roxy não estava neste país, mas essa pessoa queria colocar as mãos nela. Por quê? Foi por causa dele que ela fugiu? Assim que pensei nisso, Pax lançou suas próximas palavras em minha direção. Fiquei surpreso quando li sua carta. Nunca pensei que o amante de Roxy tentaria vir para este país. O quê? Roxy tem um amante. Sério? Mas ela nunca escreveu nada assim em suas cartas. Quer dizer que você não é? Perguntou Pax. Não seja ridículo. Isso é impensável. Sou um aprendiz indigno, não há como tal relacionamento se desenvolver entre nós. Balancei minha cabeça com força. Na verdade, fiquei incrivelmente feliz por ele ter feito essa suposição. Feliz o suficiente para me fazer querer balançar de tanta alegria. Queria me mexer como uma certa rena rara. Queria me mexer como uma certa pessoa vivendo dentro de um monstro de metal. Mas consegui me conter. Bem, mesmo se você não for seu amante, ela ainda virá por seu pupilo. Será que vai mesmo? Perguntei. Ela vai. Lilia pode até não ter sido uma isca boa o suficiente, mas por você, o pupilo que ela não cansava de elogiar, definitivamente virá. Então, quando fizer, será o seu fim como mulher. Ela vai viver o resto de sua vida como minha escrava sexual. Vou fazê-la dar à luz a 5 dos meus herdeiros. Com licença, posso perguntar só uma coisa? O quê? Ah, sim. Com certeza vou estuprá-la, pela primeira vez, bem na sua frente. Então farei isso uma segunda vez após cortar sua cabeça e ver o rosto dela cheio de desespero. Cara, esse moleque tinha alguns delírios insanos. Antes de vir para cá, disse eu, não consegui encontrar nenhuma informação sobre Lilia, então, como Roxy vai saber que fui tomado como cativo? Pax congelou. Bem, ela é incrivelmente capaz, tenho certeza de que vai ficar sabendo de algum jeito. Portanto, tudo bem, porque Roxy era capaz. Ela talvez pudesse encontrar informações que eu não consegui, mas as chances pareciam baixas. Mas você não acha que seria melhor divulgar essa informação para o mundo? Não que eu quisesse ver Roxy sendo estuprada, mas se ele fizesse isso, a notícia poderia chegar aos ouvidos de Paul. Eu não vou cair nessa. Você está sob a proteção de um dos nobres de alto escalão de Assura, não é? Se descobrissem que estou mantendo você e Lili em cativeiro, a família Boreas se tornaria minha inimiga, não é? Como você? Algo me parecia estranho. Bem,
O velho Saurus poderia tentar ajudar se soubesse que fui capturado. Mas o que isso tinha a ver com Lilia? A Lilia também tentou enviar inúmeras cartas. Como se eu fosse permitir que pedisse alguma ajuda? Por que diabos ele não a deixava escrever pedindo ajuda, já que a questão toda envolvia Roxy? Ah, entendi, pensei. Ele é um idiota. Além disso, acrescentou, posso simplesmente passar essa informação diretamente para ela. Pode? Perguntei, em dúvida. Há 2 anos que procuro por ela, mas ainda não a encontrei. Mesmo assim, um dia eu vou. Ela se destaca por qualquer lugar por onde passa. Só porque ela se destacava, não significa que ele a encontraria. Roxy escreveu em suas cartas que esse cara era parecido comigo. Que tinha talento. Então a impressão que ela tinha de mim era tão ruim assim? Hehe. Parece que você desistiu. Eu não me importo se você é um mago que pode lançar feitiços não verbais, você não tem chances contra mim. De jeito nenhum que eu perderia para esse cara. Olhei firmemente para ele. Ah, eu gosto desse olhar em seus olhos. Isso me faz tremer. Espero que você mantenha esse olhar até o fim. Ah, estou ansioso por isso. Roxy, não me faça esperar, ele parecia um garotinho ansiando por atenção enquanto subia as escadas do sótão, desaparecendo pelo buraco no teto. Não tem como ela vir, pensei comigo mesmo. Ei, quem disse que você poderia remover a mordaça da Lilia? Sinto muito, mas ela parecia ter algo a dizer. Essa decisão não é sua. Por favor, Sua Alteza. Eu não me importo com o que você faça comigo, mas por favor poupe Lorde Rudeus. Cale a boca, não me importo com o que uma bruxa velha feito você fala. Ah! Ouvi um grito além das escadas, acompanhado pelo som seco de um tapa. Lilia tinha acabado de levar um tapa? De qualquer forma, você ainda não encontrou a Aisha. Alteza, ainda estamos procurando por ela. Como é que o cara que a sequestrou se parece? Eu podia ouvir a irritação na voz de Pax. Pelo visto, estavam falando sobre o que tinha acontecido no dia anterior. Isso não era bom. Eu não tinha escondido meu rosto, então tinha certeza de que logo descobririam que eu era o responsável. E também coloquei a localização da pousada na minha carta. Mas, tudo bem, e daí se me descobrissem? Ruiger e Eris estavam na pousada. Enquanto Superdo estivesse lá, eu tinha certeza de que ele cuidaria das coisas. E Eris também criou sua reputação com suas próprias habilidades ofensivas. De acordo com o relatório, ele se autodenominou o Cavaleiro da Lua Sombria. É um homem enorme e musculoso que ri alto enquanto pula de telhado em telhado feito um pervertido. Se é alguém que se destaca tanto, por que você ainda não o pegou? Droga, vocês são tão inúteis. Sim, senhor. Sinto muito. Ei, espera aí. Com licença, senhora soldada. Por favor, relate os fatos corretamente. Qual parte do meu corpo é forte e musculoso? Espera, não, o relatório impreciso podia ser algum tipo de gentileza. Talvez estivessem tentando ajudar Aisha a escapar. Afinal, aquelas pessoas que vi não pareciam ser mais. Certo, bom trabalho, senhora soldada. De acordo com o ordenado, rasgamos a carta que ela escreveu. E ela pode reescrever aquela carta quantas vezes quiser. Um nobre de alto escalão não vai agir só por causa da carta de uma criança. Não deveríamos simplesmente deixá-la para lá? Não, não, não. Procurem por ela. Você não se importa com o que pode acontecer com a sua família? Vou despachar uma equipe de busca agora mesmo. Então o som de passos frenéticos começou. A julgar pela conversa, isso significava que a família de Ginger foi feita de refém? Jogue Lilia nos aposentos de sempre dela. Sim, senhor. Lorde Rudeus. Eu juro que vou te salvar. Cala a boca. Como se eu fosse permitir que você fizesse isso? Ah. Você também conhece a Roxy, não é? Vou mandar te decapitar bem na frente daquele moleque atrevido. Baque. Ouvi outro som seco de tapa, seguido por algo sendo arrastado pelo chão. Rudeus. Eu nunca vou te abandonar. Quando segui a voz e olhei para cima, vi o rosto assustador de Pax sorrindo para mim. Em seguida, uma tampa foi deslizada sobre o buraco acima. O silêncio tomou conta do cômodo enquanto eu ficava apenas com a luz fraca do círculo mágico como companhia. Me senti um tanto quanto perplexo. Devia ter ficado com raiva por terem batido em Lilia, mas, estranhamente, não senti a raiva aumentando dentro de mim. Talvez fosse porque todas as nossas interações anteriores tinham sido meio cômicas.
Ou porque o Deus Homem já havia me dito que ela seria salva. Então, novamente, talvez fosse porque tudo isso era produto dos sentimentos de Pax por Roxy, por mais distorcidos que pudessem ser. Eu poderia ter acabado da mesma forma caso tivesse sido deixado de lado por ela. Não, não era isso. Era porque ele se parecia comigo, o velho eu, aquele anterior à minha reencarnação. Foi por isso que senti confusão em vez de raiva. Pois bem, independentemente disso, entendi a essência do que estava acontecendo. Simplificando, foi Pax quem capturou Lilia. Então ele a deteve, usando qualquer pretexto que achasse apropriado, como alegar que era espiã de uma potência estrangeira. Enquanto ouvia o que ela tinha a dizer, de alguma forma chegou à conclusão de que era associada a Roxy, e foi então que elaborou seu plano. Ele usaria Lilia como isca, contataria a Roxy e a atrairia de volta para cá. O cara manteve tudo isso em segredo por medo da família Greira, mas realmente, mesmo que o rei Nassura descobrisse, Lilia não era nada mais do que uma empregada doméstica. O segredo, e o fato de que eles não foram capazes de localizar Roxy, era o motivo para Lilia ter sido detida por tanto tempo. Ela certamente estava tentando enviar um pedido de socorro para Paul, mas o príncipe não permitia. Foi por isso que Aisha escapou do castelo na tentativa de enviar sua carta, apenas para falhar e ter sua correspondência rasgada. Mas foi o que aconteceu a seguir que me deixou perplexo. Por alguma razão, os guardas estavam falsificando relatórios para ajudá-la a escapar. Será que só odiavam o príncipe, ou havia outro motivo envolvido? Parecia que a família de Jindir havia sido feita de refém, então será que os outros soldados se encontravam em uma situação semelhante? E eu me coloquei perfeitamente no meio de sua teia de aranha. Mas escrevi para Roxy, assim como Deus Homem me instruiu a fazer. Isso provavelmente estava seguindo o roteiro que ele tinha previsto, certo? Não havia necessidade de entrar em pânico. Agora, estava fazendo exatamente o que tinha sido dito para fazer. Não, espera. Realmente fiz tudo conforme deveria fazer? Por exemplo, disse aos soldados que era o Cavaleiro da Lua Sombria. De acordo com o conselho do Deus Homem, contanto que dissesse para Aisha que era o mestre do canil do fim da linha, tudo ficaria bem. Mas será que também devia ter dado esse nome para os soldados? Esse possivelmente não tinha sido meu único erro. Tinha acontecido a mesma coisa com a carta. Achei que ficaria tudo bem, desde que não dissesse que meu nome era Rudeus, mas se não tivesse escrito meu nome naquela carta, será que as coisas teriam acabado assim? Se o príncipe tivesse pensado que eu era apenas um conhecido de Roxy, será que as coisas teriam acontecido de forma mais pacífica? Merda. Agora realmente estava sentindo que estraguei tudo. Não, isso era bom. Ainda estava tudo bem, né? Isso ainda estava dentro das expectativas, certo? Fiquei preocupado. Mas, por enquanto, decidi ao menos tentar garantir uma rota de fuga.